Chegamos, galera, muito feliz hoje. Episódio 1 do Mundiós. Estamos começando aí uma trajetória que vai ser muito top, né, Palha? Porra. Então aqui tô eu, Lata, junto Palha. com meu amigo Palha. E a gente vai começar o dia de hoje com quem, o Palha? Ou melhor, tem mais gente na parada, né? Assim, tem mais gente. Ué, é só eu e você? Ah, não, a gente tem tá leão, perdido aqui? Tem um leãozinho comandando tudo ali. Miau. O nosso leão tá aqui editando, vendo os fax que a gente recebe, porque aqui em Osasco tá no fax ainda, né? Não chegou. Não, você tá muito atualizado, cara. Que a gente mesmo? já tá recebendo e-mail de pomba. Velho. Ah, então a pomba de Hogwarts está chegando aqui em Osasco também para os nossos inscritos. Então já se inscreve, dá o like, acompanha as nossas redes. Então, umas 50 pombas treinadas, né? Ah, por aí. E vai ter mais, né? Chega, vai ter mais. E quem que é o cara que a gente vai conversar A hoje gente aqui, pai? começou grande, hein? É. Então, assim, a expectativa agora é Tá só alta. subir. É o Josimar e a Isabel. Josimar? É. Não conhece o Josimar e a Isabel? Não, aqui na minha pauta tava outro nome. Qual nome? Gaúcho? Tchê? Não, eu não sei se eles são. Gaúcho? Quem que é? E aí, é Josimar ou é Tchê, Tchês? Olha, eu acho que hoje já pode dizer só Tchês, né? Esse mar já ficou no passado. Né? Tchês. O Josi. É, mas por trás do Tchês, quem construiu a figura do Tchês foi a Dona Bel. A Bel é a cabeça. É a cabeça de tudo. O Chase, ele é tipo o personagem. Personagem, boa. Mas boa. a cabeça é a Isabel. A cabeça, os braços, mas as pernas. pra quem é do Mundiós, o Chase, o nome Chase, assim, lembra alguma coisa, né? Não é só o sotaque, a gíria e tal. Eu posso dizer que foi, assim, um dos restaurantes e lanchonetes mais conhecidos de Osasco. Não, um cara que foi expoente aí na época que a gente Não tem. saía à noite, ou até os nossos pais, né? Porque os caras têm história, né, É pai? muito antigo, acho que já teve várias unidades. A mais famosa, o nosso Leão colocou aí na tela, que é da unidade ali do centro de Osasco, né? E, se eu não me engano, vocês são gaúchos, né? Gaúchos. E o que fez vocês virem para São Paulo, Osasco, vir para esse mundo Vamos aqui? lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês Legal. pelo carinho, A gente que agradece. pelo respeito, né? Ter nos convidado aqui pelo reconhecimento, né? Ficamos muito felizes, né, com o convite. Estamos gratos. Mas vamos lá. Contar para vocês a história. Vamos iniciar, né? Vamos lá iniciar? do Então, gurizinho. Vamos lá Vamos começar do gurizinho? Começar lá do Piá. Do Piá. Piá é sul? É Curitiba, né? Curitiba, né? Piá não é do É Paraná. Paraná para baixo já é Piá, né? é Piá. Já chama Piá, né? Piá seria o moleque. E a mulher, a menina, como que é? Piá Guria? também. A Piá, menina. Guria, moleque. Prenda. Prenda. O quê? Ah, Prenda. prenda. Brenda? Os mais tradicionais. A gente é tradicional, bar. É tradicional. Patão branco? Ô, louco. Aqui tá a minha prenda e eu sou o Chiru dela. Ô, louco, Isso é nova, cara. né? Chiru é nova pra mim. Então. Mas nós vamos lá no Rio Grande do Sul já já. Chiru é Agora o mais velho. Ah, quando já tá faltando uns cabelos, né? tá vendo aí? É o Chiru mais velho. Mas vamos lá. O que trouxe a ideia do trailer é isso, do lanche, né, em si, né? O trailer ainda ninguém sabe, né? Eu vou contar. Não aqui sabe, agora. a gente vai chegar Contar lá. aqui agora. Bom, eu vim para São Paulo na década de 80, né? Eu sou natural de Caxias do Sul. A minha esposa também é natural de Caxias do Sul. E eu vim a trabalho. Na época eu não tinha emprego lá em Caxias, né? E surgiu uma oportunidade para trabalhar aqui no bairro Jaguaré. Eles estavam abrindo uma filial onde eles precisavam de alguém para ficar atendendo os caminhoneiros que passavam aqui, né? Para fazer os conhecimentos, né? Tinha que emitir a nota fiscal para os caminhões seguir viagem, né? Era uma empresa pequena, o escritório era na própria casa, né? Onde eu residi ali por algum tempo, né? Cheguei em 86, exatamente. E aí, Com quantos anos fez? cheguei aqui em 86, eu tinha 19 anos na época. Ah, para. Muito novo. Gurizão, né? E já tava com a Bel? É, cabeludo pra caramba. Já tava com a Bel? É, eu tava com a Bel já. E trouxe junto com 19 também? Não, Ah, não trouxe? não. Como A é que Isabel, então surgiu um emprego, era obrigado a vir, né, após o emprego. E aí, depois de um ano, eu a trouxe pra cá, né? Firmei no emprego aqui. Falei, agora você pode vir, vamos embora, né? Montou a casinha pra ela, né? Que tem que receber a prenda Exatamente. do jeito certo, né? Falei, vem pra cá, guria, que eu tô desesperado. Legal. Preciso de ti ao meu lado. Então vocês já namoravam lá no sul? Já.
Já. Não tinham casado ainda. É que não. Quando eu vim pra cá, nós estávamos noivos. Legal. Eu vou contar um detalhe. Naquela antes época Noivo ainda com 19 tinha anos, isso. cara. Eu vou Muito contar legal. um detalhe aí, que isso aí é muito importante pra vocês saberem, hein? Quantas vezes ela veio escondida aqui? Pra São Paulo. Veio Agora já foi, escondida. tá filmado. Agora já era, não tem que voltar atrás. Vinha passar o final de semana? Ali eu passava o final de semana na casa, não sei de quem, de uma amiga, mas na verdade ele estava comigo aqui. O amor é grande, né? O Isso amor. é a verdade, né? Ah, isso. Graças a Deus. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu saía aqui em São Paulo, né, no bairro Jaguaré na época, procurar comer lanche, né? E da cidade que eu vim, de Caxias do Sul, na época, tá, o X era muito comum, né? E era febre, né, Isabel? Todo mundo falava só em comer X, vamos passear, vamos comer um X, né? Então eu sabia o que era lanche bom. E aqui na época não tinha nenhuma lanchonete boa, era a padaria, que era comum, né? E aí nós tivemos a ideia de trazer o lanche para São Paulo, tá? Nesse meio tempo, eu ganhei uma proposta para ir para uma empresa maior, no próprio Jaguaré mesmo, né? Onde os proprietários eram amigos, conhecidos. Eu já prestava serviço para outra transportadora, porque na primeira que eu vim era calmo, eu ficava praticamente parado o dia todo, né? Trabalhava muito pouco nela. E nessa outra é uma empresa bem maior, onde exigia muito. Trabalhei pra caramba lá, né? Nessa empresa. E aí depois disso, surgiu a necessidade da gente partir para outro negócio, porque o salário não era tão bom, né? Tinha moradia da empresa, tudo, mas o salário não era bom, né? Na época, ela veio transferida de Caxias do Sul para São Paulo no Banco Itaú. Ela trabalhava no Banco Itaú. Legal. Ela era bancária, né? Mas tem aqui, né? A cidade do bancário é Osasco. Era Osasco, E né? detalhe, né? As pessoas falavam, você pede transferência para qualquer lugar, menos para Osasco. Olha só. E tinha uma vaga na agência 001 do Itaú, que é na Autonomistas. Caramba, você não é autonomista? É na Autonomistas, é carro da Autonomista. Mas não vá para Osasco. Naquela época tinha esse mistério de... Era sei mal lá, visto. não visto. era muito bem visto É, Osasco. na época era. E aí Ah, mas é igual comprar apartamento da planta, né? É, isso mesmo. Não estava valorizado Não ainda. está valorizado. Agora é só E aí eu ouro. vim para São Paulo, fui transferida, trabalhei no Butantã. E aí a gente surgiu a necessidade de procurar fazer alguma coisa Isso. para nós e que a gente queria que tivesse o lanche. A gente resolveu trazer a ideia. Eu pedi demissão do banco porque o meu salário era bem melhor. Eu cheguei aqui, eu tive uma promoção atrás da outra. Mas a gente tinha garantia de aluguel, a gente tinha garantia de benefícios que a empresa dava. Então ele ficou no emprego e eu saí. Com a minha indenização do banco, a gente comprou um trailer. E você fala trailer, pra mim, trailer é aquela casa. Não como que era o trailer? Da época. O trailer? É. O trailer, na verdade, o pessoal normalmente usava para fazer um lanche mesmo, que nem hoje acontece, né? Aquelas cabines. É, assim. cabininha, cabine, isso. Na época, o nosso era 4x2. a Food medida truck. dele. É. Food truck na linguagem de hoje hoje. seria o food truck. Exatamente. Exatamente, Legal. né? Hoje mudou, né? Mas você comprou já com a parte da cozinha, tudo, vocês montaram tudo? Não, a gente trouxe só o trailer depois que começou a montar. É. A primeira chapa, a primeira prensa, veio tudo de Caxias do Sul. E o trailer também. Mas Inclusive, perto da tua casa. ele ficava nesse Ele ficava estacionado lá numa curva perto da tua casa. E aí nós compramos ele e teu pai na época tinha caminhão. Colocou em cima do caminhão e trouxe para nós até Osasco, até o Jaguaré aqui. Cara, isso é interessante, né? Porque poderia comprar um trailer aqui, mas assim, Não. é legal que desde o começo, 19 anos, e a Bel tinha quantos? Quantos anos? Eu 21. tinha 21. Tinha muito novo e assim... Empreendedor. Ir pra Não, cima, né? Essa era a ideia. Não, e a intenção era a raiz do Sul. É trazer um pedacinho da terra de vocês pra cá. Tinha que ser de lá, né? Pra O valer a trailer pena. não podia ser daqui, tinha Não, que ser de lá. Tinha que ser, o Tinha trailer que ser placa. gaúcho. O trailer tinha que ser gaúcho. E o trailer já tinha cheeseburger? O nome? Já tinha lanche, não cheeseburger. Ah, não tinha um nome ainda. O cara vendia um lanche na época lá, né? Mas aí fechou e nós compramos só o trailer. Aí eu trouxe para uma casa que nós morávamos aqui no Jaguaré e eu fiquei um tempo mexendo nele lá, reformando, porque não tinha grana, né? Então, para comprar tinta, mexer, tinha que ser nós mesmos, né? Então, ficou na garagem um tempo. Aí eu fiquei lixando, fiquei arrumando, pintando junto com ela. Fizemos a cozinha, né? De madeira, uma parte de móveis, chamamos marceneiro e tal. E aí depois de um tempo,
eu pedi para a proprietária do posto aqui no Jaguaré, onde as carretas, né, na época abasteciam, eu tinha muita amizade com eles, para me ceder um espaço. Por quê? A princípio, a nossa ideia era servir os caminhoneiros da empresa que ali ficavam, estacionavam, ficavam esperando carga, descarga, né? Atender eles. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Eu comecei a atender o público de fora. Começamos, tá? A atender o público de fora. O caminhoneiro, o que ele faz? Ele faz comida na gaveta dele, ele tem a comida, principalmente na época, né? Ou no próprio posto tinha uma cozinha, onde eles faziam a comida deles ali, que era muito mais em conta, muito mais vantagem para eles, né? Mas assim, foi até melhor, né? Porque em 10 meses o trailer era um super movimento. E quanto tempo do dia que ele chegou aqui, essas reformas que vocês foram fazendo, até agora a gente vai começar, hoje vai sair lanche. Quanto tempo demorou essa reforma aí manual de vocês? Eu não me lembro assim exatamente em termos de datas, mas acho que levou... Foram meses. Foram talvez 6 a 8 meses, talvez. meses. É. E vocês, quando vocês inauguraram, vocês pensaram em cardápio? Algum... Sim, não, já tínhamos em mente. Tinha um lanche assim, tipo assim, o lanche da casa vai ser esse? Sim, não, é porque já é Tinha essa tradicional, estratégia? já é uma coisa que já é comum, né? Então, foi só pegar lá. E já tinha marca? Não, Ou na não? verdade, assim, quando o Josimar veio para São Paulo, os amigos chamavam ele de gaúcho e de tchê. Tchês, gaúcho, tchês, e ninguém sabia o nome dele. É isso aí. E aí o tchês, aí a gente colocou o S, o astrofe S, e ficou tchês. E aí surgiu o nome e a marca, E desde o começo? desde o começo. Foi o primeiro muito nome. interessante. Vocês fizeram cardápio, tudo certinho? Fizemos. Caramba, então assim, desde o começo já tinha uma ideia profissional, não era ideia Tínhamos. de fazer o lanche e vender, era ideia, vamos fazer o cardápio, Não, vamos já pensar exatamente. no que vai ornar com o que, Sim. o nome. Eu me lembro como se fosse hoje os amigos lá em casa, inclusive era o Daniel, amigo e irmão meu, que meus filhos chamam de tio, né? O Sérgio Curtali, amigão também, né, da família. Marcelo Thunder. O Marcelo Thunder, sempre estavam comigo lá em casa. Aí nessa conversa do bate-papo, vou botar o que do tchê, lanche gaúcho, típico não sei lanche, inventando moda. Aí o Sérgio, eu digo até hoje que o nome é dele, né? Ele chegou, vamos colocar Tchês Burger, que é do tchê. Ah, peraí, Né? teve um também que a gente esqueceu, que foi muito importante. O Paê, o Paulo. O Paulo estava sempre junto, pô. É, O pai também era foram meu uns amigão. amigos que foram assim. Exatamente. E esses amigos Eles- comiam lanche na casa de vocês, quando vocês chamavam, pra falar, Sim, ó, esse aqui é o lanche do sul. Eles foram cobaias, né? Ah, e que cobaia boa, hein? Nossa, Eu preciso ter amigos, senão eu morro sozinho, né? isso é muito legal, porque assim, hoje a gente paga uma grana para ter um curso de como abrir um negócio, Sim. pensar em cardápio, pensar em receita, pensar em nome, e vocês novos assim, eu não sei se foi... você falou que é muito tradicional lá no sul, então Muito comum. foi um negócio assim que, tipo... Hoje pagaria caro para ter um curso desse, eles fizeram pagaria. Do zero. juventude, assim, Exatamente. na vontade mesmo, trouxe do sul e E começou. tinha alguma coisa na família de empreendedorismo, de montar restaurante? Nada, foi vocês Na foram... época, não. Não. Foram os E na pioneiros. verdade, a gente teve que fazer muita adaptação. Por quê? Porque o cardápio, o lanche que a gente come lá no sul, não tinha catupiry, não tinha vinagrete, tinha muita coisa que não tinha, que lá no sul a gente não tem o hábito de comer. E a galera não pedia. tinha naquela época, hoje mudou muito. E aqui tinha, então a gente tem que fazer muita adaptação no cardápio. Fizeram pesquisa de mercado A ainda. gente teve que fazer uma adaptação no mercado do que o povo consumia 19, aqui. 21 anos. Que legal. Sim, é que cara. assim, ó, Marcel e Yuri, na época, para vocês terem uma ideia, o McDonald's mais perto, mais próximo aqui do Jaguaré, era no... Era no shopping Iguatemi. Não é Shopping Guatemi, não, era na Praça Pan-Americana. Ah, Era na Praça Pan-Americana. eu lembro muito do Que eu shopping me lembro que a gente Iguatemi. saía do Jaguaré para comer o McDonald's na época, que era lá. É, que ali de carro até a Praça Americana dá o quê? Uns 15 minutos? 15 minutos. De carro. Eu não Mas sei como que era a Marginal em 80, tinha todos os acessos. devia e tal. dar pra ir de barco também. Porque na época não tinha estrutura, né? Não tinha hoje os grandes Não, nomes. que tava tinha, bom. Não tinha grandes mercados, não tinha nada, né? Era muito... Pra comer Não, uma é. coisa diferente tinha Sabe que... que na nossa geração hoje, assim, hambúrguer é uma coisa comum. Comum. A gente encontra em qualquer esquina. Mas quando chegou, não tinha. Não tinha. Então, Inclusive o pão também foi um desafio, porque nós tivemos que ir na padaria, conversar com os proprietários, Trazer modelo de pão. trazer modelo de pão Lá no sul. e era uma dificuldade, Era. porque mudava padeiro, mudava o padrão na reclamação, né, e tudo mais. O pão
Mudava de tamanho porque era na mão. Imagina um negócio manual, né? Fazia o pão na mão, então um tem um jeito de fazer e outro padeiro tem outro. E aí você falou que 10 meses começou muito movimento lá. Do máximo em 10 meses. E nesses 10 meses você já tinha noção de estouramos aqui? Isso vai dar muito certo. Sim. Já Sim, tinha foi muito rápido, estourou. essa concepção já. Era fila, todo mundo buscando. E aí você, então agora a gente precisa de um espaço virou maior. o blá 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 do Jaguaré. Caraca, que da hora. Tinha fila de espera. Tava na boca do povo. A Tava na gente boca do tinha povo. que fechar. E Jaguaré é um anexo de Oz. Acabava né? tudo. Né? Porque não tinha estrutura. Então a gente tinha que fechar. Caraca. porque não Acabava tinha, tomate, tudo. acabava alface, acabava hambúrguer. Dava sold out. A galera fechou, quem comeu, comeu. É isso mesmo. O Porque povo- ele ainda estava no trabalho dele. Quem tinha saído do trabalho era eu. E era só você lá, Bel. Era eu lá. Ele fazia. A gente preparava os hambúrgueres, ele preparava à noite. Eu abria ao meio-dia, fechava, ia para casa, voltava à noite de novo para abrir, daí ele vinha comigo. Normalmente eu almoçava no trailer também. Eu me lembro que eu saí do escritório, eu ia no trailer para ajudar lá no caixa. Né, ficava ajudando lá então. Por quê? Porque o primeiro chapeiro nosso também, gaúcho, torcedor do Sul também. Vocês Tudo do trouxeram sul. ele do sul? Por exatamente. muito tempo, Não é isso. por muito tempo, Olha todos o- os funcionários eram gaúchos. Olha a Por cabeça muito de tempo. empresário que ele tinha. Eu vou trazer um chapeiro do sul para fazer o lanche do sul. E vocês chegaram a vender chimarrão lá? Não, chimarrão não. Não? Chimarrão. Ganhou uma erva mate? Ah, que bate. Que isso. Gosta Caramba. de água gelada. E todo mundo, então, a estrutura toda veio do sul e aí o pessoal veio pra... Morou com vocês ou não? Cada um foi? Morava. Com a gente. Os Morava primeiros todo moravam mundo. com a gente. Chegamos a ter, eu acho que 6 funcionários em casa morando. Depois que a gente mudou para Osasco, aí a gente foi pegando mais funcionário, porque a abertura de Osasco foram com 3. O chapeiro, eu e ele. Exatamente. E em Osasco foi um trailer também? Ou não? Já o era? trailer já foi direto para essa casa. Entendi. E aí, beleza, 10 meses estourou. Quanto tempo demorou pra vocês virem pra esse... Então, Esse aí- aqui é centro, né? A Esse aqui gente- é no centro. aí né? já É Jardim tinha Agu. um, que fica na Praça Padroeira. Aí o que a gente começou a procurar? Um lugar maior e um lugar que estivesse no auge. Qual era o lugar no auge? Vila Pinheiros. Madalena. Vila Madalena, mas exatamente a Rua dos Pinheiros. É. Era o auge. Ali era o sonho. Ali era o sonho. Aí é O o sonho de target. qualquer um, Era né? o sonho de São Paulo na época, né? Só que era muito caro. Luvas, você tinha que deixar lá um rim, um fio, Na um época coração. pagava luvas, era uma fortuna. E os aluguéis eram muito caros. A gente olhou um pra cara do outro, inviável. E aí, vamos fazer o quê? Ele falou, vamos para Osasco? Um lugar que o pessoal falou que não é para ir. Exatamente. Não, nós tínhamos essa barreira, né? Essa barreira nós tínhamos. Ah, mas claro, você vem Só- de um outro estado, sem conhecer a região. É claro que você vai ouvir as pessoas e vai Isso ficar aqui, receoso, né? Sim, sim. Só que Faz todo aí sentido. a gente começou a conhecer Osasco, a gente começou a ir para Osasco. E ele viu esse ponto, gostou desse ponto, dessa esquina. Era uma loja de roupa, uma rouparia. E era bem diferente. Glau Ela- Rouparia. Fazer propaganda para Glau Rouparia. Glau? Era Glau Rouparia, do nosso amigo Chalita. E provavelmente porque- o público lá do Jaguaré era muito de Osasco também, né? Vinha uma galera de Osasco? Não vinha? Não. É, porque o meio de Nada a ver. locomoção não é tão É, fácil Na época como não. hoje, Na né? época não tinha, porque Osasco não tinha estrutura, Osasco não tinha shopping, não tinha faculdade, não tinha nada. Tava na Osasco planta, não tava na tinha planta. nada. É Era aquele cidade papo- dormitório. é Eu só aquele- ia trabalhar em São Paulo. Era aquele papo de pai, né? Quando eu vim aqui só tinha mato. Só tinha mato. É Verdade, isso, é bem isso aí, exatamente, é bem não isso aí, tinha Yuri. nada. Os primeiros meses a gente teve dificuldade com os vizinhos pelo barulho, porque era residência, não era uma área mista, era uma área residencial. E aí a gente abriu, entrou num acordo com o proprietário ele gostava muito da gente, ele até hoje não, porque ele já faleceu já faz um período, mas até me emociona de falar que História. ele tinha um escritório em Presidente Altino. É isso mesmo. E a gente chegou lá, a minha filha Marina era bebezinha, a Marina tinha 8, 9 meses. não tinha um ano. Marina tinha acho que uns 10 meses, a Marina tinha. E a gente tinha um chevetinho. A gente chegou lá e ele falou assim, eu alugo, só que eu preciso de luvas. E a gente falou, a gente não tem luvas e a gente não tem dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Ele falou, pode deixar o carro para mim. E a gente saiu a pé e entregou a chave do carro para ele, foram as luvas. Aqui, Isabel, eu não tenho luvas, mas eu vou te dar um outro negócio que vai entrar com o corpo inteiro dentro. Não A só com as gente mãos, ganhou não ele só com as aí. mãos. A gente ganhou ele aí, porque ele tinha muitos imóveis, tinha muitos imóveis aí em Osasco, na região, e eles diziam que ele era uma pessoa difícil de negociar. E a gente não teve problema nunca. Pelo contrário. Foram 20
3 anos, mais ou menos, porque ele faleceu. Aguinaldo Lourenço. Foram acho que E a uns sua esposa? A dona Miriam. Dona Miriam, gente fina. A gente teve uns 23 anos até ele falecer de negociação que a gente nunca teve problema nenhum. A gente não tinha mais nem contrato. A gente não teve mais contrato. Então, assim, foi uma amizade muito boa e ele ganhou a gente ali naquele momento que a gente entregou a chave do chevetinho para começar o negócio. A energia que você põe nas coisas, né? Vocês chegaram lá com uma energia que Não, valeu com qualquer garantia. Nós fomos a pé. Teve o pra casa carro, aquele mas dia. teve... Não precisou de garantia. Caramba, isso. Fomos a pé pra casa. Deixar o carro e ir a pé pra casa. Ah, mas detalhe, eu tive uma bronca Não, dele logo em seguida, no dia seguinte. Ele falou que ficou na rua sem gasolina, você lembra disso? Aí você falou pra ele, Tá, mas sem gasolina. Então o carro, mas gasolina é outro 500. Aqui a gente vai falar tudo, não vai ser caramba, isso é a certeza que o negócio ia dar certo, né? Nossa. E ele acreditou também na gente. Ele acreditou. Ele falou, e depois ele contava, com muitos anos depois, ele falava que ele acreditou na gente e que Aí. ele sentiu firmeza que o negócio ia dar certo. Ele falou que ele viu que a gente tinha muita garra. E ele sentiu isso. tinha tanto que ele tinha um negócio de frigorífico, ele tinha muitos negócios e ele disse que viu que a gente ia dar certo, ele viu que a gente ia empreender mesmo. Que legal. E pelo que vocês contaram aqui, vir para Osasco foi um novo desafio, né? Porque a clientela que você tinha no trailer não era a clientela que ia vir para Osasco. Não era exatamente. Então aqui foi garimpar de novo. Foi garimpar de novo, porque o que acontece, voltando quando nós fomos lá para a Vila Madalena, que era uma fortuna, então caiu a nossa ficha, ali vai ser impossível, né? E aí comecei a vir para Osasco, eu fui procurar no primeiro momento no calçadão de Osasco, que era o lugar que mais tinha movimento. Qual que é a ideia? Vamos pegar um lugar de movimento, né? Aí eu estava voltando embora, já tinha praticamente desistido, porque também no calçadão na época era caro, mesmo em Osasco, tá? E aí voltando embora, inclusive eu estava com uma DT 180 com o motor quase batendo, Isabel, quase parava, coitada, estava ruinzinha. E aí eu vi uma casa, aluga-se, tratar com o proprietário. Aí eu olhei aquela casa de esquina, né, um lugar plano, eu falei, nossa, que lugar bonito, me agradou. Aí conversei com ela, entramos em contato com o seu Aguinaldo e decidimos alugar dessa forma, né, desse jeito aí. E foi um desafio sim, porque no primeiro momento nós não tivemos movimento, levou um bom tempo. Né? E a reforma dentro desse imóvel? Porque era uma rouparia, pelo que você falou. Então não tinha cozinha, ou tinha, como que foi? Mas digamos assim, ó, na A gente vai época adaptando. nós não tínhamos condições de nada. Então o que acontece? Você põe a mão, você põe uma pia barata, você põe um azulejo barato e abre, põe um freezer que quebra um galho, uma geladeira, porque você não tem volume ainda, então qualquer freezer. Isso é muito legal, Ties. Agora, e Bel, a gente estava conversando antes de começar aqui, é o que a gente quer propor aqui também dos nossos bate-papos, né? Mostrar pra galera que assiste, que tem também um sonho de empreender, de fazer alguma coisa, Sim. o quanto você tem que deixar de lado algumas coisas e meter a cara, né? Fazer acontecer. Sim. A gente tá nesse podcast exatamente nesse sentido. Talvez a gente não tenha a melhor estrutura, a gente não tenha os melhores equipamentos, mas a gente tem vontade. Então ver a história de vocês hoje é muito bonito pra gente, até inspirador. Então é muito legal saber isso, que vocês estavam com o trailer dando certo, só que vocês tinham um sonho maior. Sim. Era maior. E A aí necessidade chegou aqui no Ties de Osasco, que é essa imagem que a gente tá vendo, né? Era plano, então. Ali era plano, lugar do bairro plano. Pô, e era uma baita rouparia, então, né? Porque a Não casa era tinha, grande. Mas não tinha essa parte de cima. Ah, era só tá. a parte de baixo. Era uma casa com telhado, aqueles telhados de telha antigo mesmo. E não tinha. A parte de trás não era. Era uma. Tem uma foto aí, não sei se pode mostrar agora ou depois. Não Tem, sei se tem, a gente vai mostrar depois a Depois foto, os tá, cardápios. É interessante. A parte de trás, até ali naquela parte amarela, era da gente. A parte de trás, onde foi o quiosque, era uma ótica. E aí foi crescendo, a gente sentiu a necessidade de fazer o segundo andar. E a parte de trás, que era a ótica, a gente fez o quiosque. E o interessante foi assim, ó, quando a gente começou, era nós três, eu, o Josimar e o Chapeiro. O Chapeiro ficava fazendo os lanches, eu ficava na cozinha fazendo suco e lavando copo, e ele era garçom e caixa. Eu já trabalhei. E no meio de lavar um copo e outro, eu também era garçonete, eu também atendia. Isabel, cuida dos movimentos que você faz, que eu também. Então toma cuidado, né? Se segura aí, tá bom? E nesse meio todo,
a Marina ficava lá com a gente. Não, mas a Marina, você falou que tinha A Marina 9. a Marina aprendeu a andar lá, a Marina tinha um que aninho. A legal. Marina aprendeu a andar na frente do Chess. Nossa. Lá dentro. A Marina tinha um aninho e ela ficava com a gente lá, até da hora que abria até a hora que fechava. E saiu de um trailer, foi por um espaço grande. Teve adaptação de... vocês pensaram, porque no trailer realmente é lanche, é coisa rápida e tal. E aqui já era um lugar para a pessoa sentar para comer. Sim. Teve adaptação de ampliação de Não, cardápio. foi bem assim, diferente, porque no primeiro momento nós não queríamos vender bebida alcoólica. Ah, que Foi um isso. tempão pra você vender bebida alcoólica. Porque a gente não queria, digamos assim, na nossa cabeça, vamos vender lanche, suco, refrigerante, e não quer ter dor de cabeça, né? Aham. Aí começou a pressão, né? Porque tu já viu o paulista Aham. ir numa hamburgueria não tomar Tá cerveja? doido. A gente tá aqui pra não deixar mentir. Mas que barbaridade! Ah, e detalhe, as cadeiras e as mesas também vieram do sul. Eram aquelas mesas com palha. É palha que fala, né? É palha. Palha. Exatamente. Palha. Mesas lá de tem um pouco palha. disso. Cadeira As cadeiras- colonial. E aí, que lá no sul a gente chama colonial. As cadeiras e as mesas vieram de lá também. Eu lembro tem uma memória afetiva do Chess de chegar lá e ser um ambiente totalmente diferente dos outros bares e restaurantes que a gente tinha na região. Era mesmo um cantinho do sul, né? Tinha toda essa pegada. Era, e nós trazíamos também, tudo que eu achava eu trazia, espingarda velha. Eu cheguei a trazer uma carroça velha e pendurar no quiosque. Aquela carroça de boi, né? Caramba. Pendurei no quiosque, lá, uma carroça bem velha, bem antiga. O Chess é muito aventureiro, né? Você entrava lá no Chess, a gente ia falar depois na frente, mas já dando spoiler, vocês abriram uma pizzaria na frente e era o corredor cheio de fotos, né? Sim. E verdade, você andando de é. moto e tudo mais, sempre foi muito... Tinha bastante fotos do Rio Grande do Sul também, né? Mostrando os pontos turísticos, a história dos gaúchos, tinha muito isso. Então assim, hoje, quando a gente vê empresário, vai pensar em restaurante, o pessoal sempre pensa na identidade visual do lugar. É isso. Aí o pessoal fala assim, vamos fazer... E ele contando isso assim, surgiu dele. Não, eu vou colocar uma carroça aqui. Acabou. Vou colocar umas fotos. Então assim, é muito legal isso porque isso vira case de sucesso. Hoje as pessoas estudam porque isso é interessante. Então a gente ia lá, a gente sentia que estava num lugar diferente. Não era criar uma uma identidade. padaria. Criar uma identidade. Era uma coisa que assim, tinha coisas de família ali. Sim. Tinha muito... uma característica muito forte ali. Então você ia para um lugar e assim, foi um point para formar casais, para sair com família. Desfazer casais. Desfazer casais. Eu ia comentar sobre isso também. Mas tudo bem. A gente teve festa de 15 anos, a gente teve festa de casamento, teve separação, teve casais que se conheceram lá e são casados até hoje. Caramba. Eu tenho depoimento. Eu falei, um dia eu vou fazer um casal livro. que se conheceu no Chess, a gente comenta aí que Manda a a gente vai pomba. fazer um episódio. Manda a pomba. Manda a pomba. Interessante, hein? Se puder mandar a foto, melhor ainda. Então isso é muito legal, porque assim, você vai numa padaria, você não cria uma identidade com aquela padaria e fala assim, vou casar aqui, vou chamar uma mulher. Lá tinha toda a sua identidade e as pessoas se sentiam muito à vontade. Era uma lá. extensão da tua casa. Sabe né? uma coisa? Falou uma coisa que eu ia comentar agora, ia tocar nesse assunto agora. O que acontece? Foi uma coisa automática, tá? Por quê? Eu falo até hoje para todos, né? Que eu conheci, são vários, graças a Deus, né? Eu dizia assim, eu tratava eles como se eles estivessem chegando na minha casa e não na minha lanchonete. A gente sentia isso. Você Puta, entendeu? total. Eles eram uma visita, eles eram bem recebidos. Seja bem-vindo. E eu sentava de mesa em mesa. Não, Ele sentava, brincava, E ainda andava. exigia, né? Era um Pô, artista. Isabel, tá demorando o lanche. Vai lá, eu tô aqui sentado aqui, eu não tá vendo? E era sempre tudo muito gostoso. A cabeça da cozinha era a Isabel. Era. Você que pensava em tudo ali, que cozinhava, que colocava ordem na cozinha, era você. Tudo. Foi e não foi, né? Foi meio misturado. Era misturado. Foi meio misturado, era meio misturado. A única coisa que eu falava para ele, que eu não queria, era contratar e mandar embora funcionário. Isso eu falei para ele, funcionário. Rotatividade é com era você. zero, tinha que ser Não, zero. na época não tinha tanta rotatividade. Uhum. Isso quando a gente abriu até, sei Por lá, alguns anos, né? uns anos, uns 10 anos, porque a gente trazia o pessoal do Sul, e aí foi aumentando o número de funcionários, e aí a gente alugou uma casa para eles que ficava meio quarteirão daí. Muito legal. Então eles tinham Tá aqueles enganada. Era em frente ao Banco Bradesco, o primeiro. é verdade. Depois verdade. alugamos lá. Depois que foi lá. É. O primeiro era no Bradesco. Mas era próximo, eles tinham como ir a pé, era próximo. Então, tinha também esse convívio meio familiar
que eles vinham, a maioria um ia trazendo o outro, e eles moravam na mesma casa e a gente dava assistência. Então, era confortável para eles. Era diferente, era uma outra época. E até aí o chapeiro estava junto com você, né? Então, a gente foi trocando de chapeiro, mas é sempre lá do sul. Porque... Até os garçons eram. Antes de falar aqui, né, eu falei, proprietário, fundador e tal. Aí o Lata falou assim, pô, mas tinha um outro proprietário. O outro sócio lá, que era verdade. famoso pra caramba. Cara, escutei muito isso. Eu assisti ele na TV. Nosso sócio. Sócio? Não, Pra era mim, dono. Por muito tempo foi dono. Não. Essa era a lenda. Olha, eu ligava... Muita gente até hoje acha que Eu fazia as compras, né? Eu que fazia as compras. E eu ligava pros fornecedores. E aí um dia eu falei, só do Chase, assim. Eu acho que era um negócio de polenta, de congelados. E a menina falou assim, mas e aí? E o ET? Isso que eu ia falar, o ET. Eu falei, não... Eu sou a única, eu e meu marido, é o único que tá no contrato social. Cara, ele é amigo da gente. A gente fala do Curupira, da mula, assim, é folclórico. Cara, olha era isso. folclórico falar que o ET era o dono do Chase. Mas você entende que a gente tá numa lenda aqui? Porque Cara, vocês lembram como o ET surgiu na TV, né? Acho que foi Lembro. o programa do Ratinho, o Rodolfo Foi do Ratinho. ficou um mês fazendo Mistério. um mistério, ele sai da caixa Exatamente, caixa de papelão. daquele jeito. E como é que vocês surgiu conheciam isso? antes Porque dele, o ET? antes dessa fama, ou você já conhecia Conhecia antes. depois? Antes. O ET, na verdade, o nome dele é Cláudio. E no bairro, ali no Jardim Agulha, era conhecido como Sabiá. Ele morava do lado da Besni. Meu, Osasco tem um A família Sabiá, dele morava ali, do lado da Besni. Então, quando eu abri a lanchonete, ele ia todas as noites para lá. Ele sempre estava conosco. E depois virou rotina, onde nós íamos, ele ia junto e vice-versa. que legal. Né? E quando ele ficou conhecido, porque na época o Rodolfo, ele era repórter policial. Ele ficava com o rádio da polícia, escutando o que estava acontecendo na rua. Ele tinha um Gol branco, né, na época. E ele saía atrás para ver se ele conseguia fazer alguma reportagem com isso. Né? Então, ele trabalhava até na época, acho que era C alguma coisa, CNN, talvez, sei lá. Enfim, não lembro. E aí o Rodolfo conhecia o ET. E o Rodolfo começou a trabalhar antes do ET, com o Ratinho, que na época era início, né? Era início do Ratinho. E aí ele teve a ideia de convidar o ET e fazer a dupla ET e Rodolfo. Caraca, Aí o Rodolfo que convidou o ET e levou ele para o programa do Imagina o Ratinho. convite. Você tem umas características bem particulares. Peculiar. Posso fingir que você é um ET? E vocês, que eram amigos deles, como foi? Tiração de guinada, sarro. Essa guinada? Vai aparecer na TV tal dia. Foi normal, porque Vocês eram ele um dos continuou indo poucos lá. que sabiam quem estava na caixa, porque era uma caixa, eu lembro. Sim, exatamente. Exatamente. Nós saímos tudo, exatamente. Né? Legal. Então, sempre acompanhamos ele e ele convidava a gente para quando tinha algum evento diferente, né? Isso nos quando ele já estava famoso, ele já estava no auge. A gente saía muito com ele para as baladas, inclusive no Sambódromo. Eu não lembro o ano, Tá. Me lembrei. E esse aqui pegou ele no colo, porque era muito assédio, as pessoas caíam matando. Não, mas E ele pegou, a gente deixou o carro muito longe no estacionamento aqui no Anhembi. Ele pegou ele no colo, botou uma máscara e saiu com ele no colo para entrar nessa bola, para não ser assediado. Mas deixa eu Ele era explicar o rei do direito para eles camarote. poderem entender. Ele nos convidou para ir no camarote da Brahma, né? Olha. Na época do auge. Você Falei, vê, né? claro que eu vou, né? Bate. Mas Tri legal. Acho que um gaúcho desse vai perder. Tá louco, tchê? Aí que tá, vamos embora. Chegou na hora, o Sambódromo tava explodindo de gente e não tinha como chegar de carro No estacionamento. até o estacionamento. Aí eu falei com o policial e tudo, ele falou, impossível, mesmo que eu te ajude, não tem nem como você acessar aqui de carro, porque a rua tá travada, né? Porque eu até era famoso na época, o pessoal dava atenção. Né? Muito, muito. Nossa senhora. Aí que eu olhei pro chão, que era carnaval, né? Eu vi um leque da Brahma. Um leque. Aí eu tive a ideia, né? Vou furar os olhinhos, passar um elástico aqui, botar ele no colo e seja o que Deus lá. quiser, né? Aí você colocou o leque na cara dele. Na cara Fiz dele. os olhinhos pra ele ficar olhando, falei, vem no meu colo, meu filho. Vem no meu colo. Mas teve pessoas que Ele com as perninhas peludas mais que eu, né?
Mas teve gente que Ô, descontou. bebê peludo. Ah, mas o tamanho dele já tava famoso, dava pra reconhecer. É Cláudio, né? Eu posso falar besteira, mas ele já faleceu já, né? O Já Cláudio. faleceu. Já faz um tempinho. Ele era muito divertido, assim. Ele ficava bravo. E da onde que veio bravo. essa, Ele era esse, bravo, esse né? mito, Passavam na cabeça dele e queria esse mito de que ele era um dos donos do Chess? Porque isso a gente escutou Ele tinha muito. uma mesa cativa. Ah. A hora que abria, 5 horas da tarde, 6 horas, ele chegava, sentava naquela mesinha com uma tacinha de vinho e ele ficava até a hora de fechar. Ele não saía daquele lugar. E tinha até brincadeira, né? O pessoal olhava assim, você é o dono. Fala que você é o dono logo, acabou, relaxa. Que legal. Então teve esse momento também. E ele né? ia todos os dias. Todos os dias. Ele e o Pedrinho, né? Ele e o Pedrinho era primo dele. Na Ele já época, faleceu. quando nós íamos para Osasco, o Sabiá, né? No caso, não era IT na época, né? Ele trabalhava na prefeitura junto com esse Pedrinho, que era nosso amigão também. Que morava que na legal. Primitiva, né? Que legal. Eles eram primos, né? Eles eu eram acho. primos. Cara, embaixadores de Osasco. Então tem história. Você viu, né? O ambiente do cara, só celebridade. O cara tinha uma mesa cativa de celebridade. Já existia esse conceito, né? Você viu? O rei do Ele camarote. estourou. Mas foi bem interessante. porque Levava também- muita menina lá pro Chess? Como? Não entendi. O Sabiá? Sabiá? Levava muita mulher. Ah, hoje pode falar, né? É, Sim, tá bem levava. frequentado. Levava, de vez em quando levava. Os amigos também, né? E Ó, barato. E todo mundo ia lá pra ver ele, né? Saber que ele tava lá. isso que eu ia falar. Também chamava bastante movimento. Chamava. Um comentava com o outro e acabava E até vou lá no bar do ET. É isso no mesmo. final mesmo. Etias, né? ETs. No final, assim, nos últimos anos, não no Chess, mas na pizzaria, que ele já estava no auge da fama mesmo, ele tinha que se esconder, ficar escondidinho lá na pizzaria, porque o assédio era muito grande. E aí até chegando na pizzaria, depois desse empreendimento, antes de reformar a parte de cima, ou depois que veio a pizzaria? Não, na verdade, antes da pizzaria teve outros empreendimentos. Tiveram outros. Tiveram outros. Essa reforma também a gente teve muito problema com a prefeitura. Essa reforma, essa parte de cima, o mezanino, ela ficou uns 3 anos, eu acho, 2 anos. Ficou bastante tempo. Mais de um ano. Mais de um ano, com certeza. Ficou fechado porque a prefeitura não liberava. Lacrada. Lacrado, não podia Mas por acessar. que não liberava? A prefeitura é complicado, né? Naquela época não tinha muita estrutura também. Então, por exemplo, o que era o chefe do setor lá achava que não ficou bonito, que tinha que revestir os pilares de ferro com com tijolos, tinha que botar vasos para ficar bonito. Problemas burocráticos de órgão burocrático. público, Na né? época não tinha estrutura mesmo, Osasco, né? Naquela época Não tinha. E aí a gente foi um dos começou pioneiros a rodar também. bem aí o bar, né, restaurante, e aí foi para outro negócio. Que negócio que foi Aí, esse? na verdade, a gente teve, depois desse Chess, a gente trouxe uma pipa tamanho real, que hoje em dia lá no sul eles usam até como quarto de hotel, como O que que é casa. pipa? Uma pipa de vinho. Onde eles um armazenam barril. o vinho. Ah, tá, entendi. Mas não, Não, é um não é barril, barril, não, é é uma pipa mesmo. gigante. Uma pipa. Eles Pipa. armazenavam vinhos. Então Pipa eram é Bota aí um- na tela, Léo. Procura aí. Pipa de vinho. no sul. é um... Ai, como Eram que fala? pipas de 100, 200, Não, mas a 100 mil palavra litros, 70 mil Como se litros, fosse 30 mil litros, sei Eu lá. tô tentando lembrar a palavra, tipo... Uma caixa silo, Um isso. silo. É Era da um altura silo. de um silo, mas lá no sul a gente chama de pipa até hoje. E aí o que acontece? As vinícolas começaram a modernizar, começaram a fazer isso de, eu acho que é inox, um outro material. Inox. De inox, né? E aí essas pipas começaram a fazer parte da cultura e começaram a botar até hotéis, lojinhas, porque dá pra você fazer 2 andares. Uma casa dava ter 2 andares. Sim, madeira nobre, né? Ah, isso Essa é aí. pequena, viu? Era isso maior aí. ainda? É maior ainda. Sim, essa é muito pequena. Caramba. Mas era isso aí. Então Aí a dimensão a era gente menor. comprou de uma vinícola uma pipa dessas e a gente trouxe, botou num terreno aqui no Jaguaré, na Corifeu. O que é agora ali? Não lembro o que tem ali. Em frente ao Residencial Jaguar ali, que é o condomínio antigo que tem ali. Isso. A gente colocou ali e aí a intenção qual era? Trazer produtos do sul. Trazer erva mate, trazer roupa gaúcha, trazer queijo, trazer vinho. Bamboche. Não é bamboche. Bombacha. Bombache. Chicote. Esse gaúcho, eu não entendi Nossa. nada, tio. Tá Pô, louco? mas na época que eu servi o exército, eu usava bombacha na calça. As calças largas, assim, né? Tinha. E os garçons não eram
travestidos de gaúcho, não, né? Uma época sim. Uma época nós sim, chegamos não lá, lembro. Ah, mas foi nós- bem no comecinho, Bem pouco. porque quem usava muito eram as churrascarias. As churrascarias usavam. Mas a gente começou a ver que era inviável, que não ficava legal, não foi aprovado, enfim. A gente aderiu a gente tinha uns jalequinhos, assim, Isso, tipo lembro. como é que é jaleco mesmo que chama. É. Tipo colete. Foi Colete. colete, foi jaleco, depois que a gente foi para as camisetas. Outra coisa que eu achava muito legal no Chess, que daí tem essa questão da identidade, né? Sim. É que você queria tomar um vinho. Hoje em dia você vai tomar vinho em qualquer lugar, mas para tomar vinho em Osasco era ir no Chess. Era ir no Tomar uma Chess. jarra de vinho, inclusive até os fornecedores ganharam bastante com vocês. Vocês foram Ganharam. belo de clientes, né? Uns belos dos clientes para pegar esse vinho. Conta um pouco disso aí, de como vinha esse vinho. Vamos E lá. essa intenção da pipa também era fazer a revenda de vinho. A gente Que começou a Mas sair vocês bastante. pensaram em marca própria de vinho? Não, a gente nunca não, quis, não. nunca teve essa intenção. Não. Nunca quis e nunca deu também, não tinha dinheiro. Ia ter que migrar lá pra São Roque, lá, Então, pra Olha, fazer eu não vinho. sei se São Roque naquela época tinha essa... São Roque não tinha Nessa produtos época- bons ainda na época, na né? época, não. São Roque hoje melhorou, nossa, hoje tá show de bola. na época era Rio Grande do Sul Mas mesmo. na época, pra você ter ideia, a transportadora que eu trabalhava, isso na década de 80, né? Os vinhos vinham do sul e o pessoal revendia um vinho de segunda qualidade, né? Vendia para São Roque, Caramba. né? Que não era aquele ou vinho, né? Então, E aí, ou como vinho- você tinha um conhecimento, vocês começaram a colocar no cardápio também, porque É. lá no trailer não tinha vinho. Aí aqui, como É, expandiu, Na verdade, nós tentamos colocar o vinho seco. Mas Não- não, não deu não certo, caiu né? no gosto. E aí nós procuramos o vinho tinto, né? Suave. Suave. E aí eu achei esse vinho suave. Nós experimentamos e tudo mais. E quem estava fornecendo é o Celso, que tem um rancho da costela. Grande Celso, hein? Espero que você veja aqui, ó. Me olha, assiste legal. aí, Celso, né? Celso, Rancho da pô, Costela. Rancho da Queremos Costela você e aqui, hein, Celso? Tapecerica da Serra. O Celso é um cara. Celso, eu vou te apresentar os meus amigos aqui. E quero que você participe aqui do podcast deles também, hein? Vem pra cá. Né? Vem pro mundo Cara, de off. gente fina pra caramba, né? Um comerciante fora de série. E ele começou a nos atender. Eu ligava para ele vinha com uma caminhonete, entregava lá para nós alguns garrafões de vinho, né? E aí começamos a vender o vinho. Nós vendíamos em jarra e em taça. E claro que o garrafão também pode levar, não tem problema, né? E aí começou a cair no gosto pessoal, né? Aí logo em seguida nós trouxemos outros sabores também, né? Foi de pêssego, abacaxi, morango e coco. Né? E aí o que deu certo mesmo, assim, que ficou eternamente, foi o vinho tinto suave, branco suave, né? E o de pêssego. O que o Marcel falou o que o Lata falou é muito real. Vocês conseguiram trazer uma fórmula, não sei se pode dizer assim, de ser bom para qualquer horário. Para o almoço, tá com fome, para levar a namorada, para tentar levar para tentar pegar alguém lá. Mas era, o encontro, pô, vou levar hoje a prenda num lugar, Aprenda. a prenda num lugar mais chique. Vamos lá no Chess tomar um vinho. O esquenta era muito forte, fazer um esquenta pra balada ou pós-balada. Pós-balada Então, assim, era show chegar lá e comer o X. Porque o que acontece na época, né? Vamos voltar um pouquinho mais para trás agora. Quando nós fomos para Osasco, tinha lá o Guadalajara, que era na praça, que era o bar do Marcelo, lembra? era um bar. Guadalajara. Que para época ele era um bar bem montado até, mas era muito pequeno, né? Ele tocava rock e era assim conhecido na região, mas um bar muito pequeno, na esquina ali da praça. Era o único bar que tinha. Hoje é uma igreja ali. Exato. Pra te ver como é que é, de rock para igreja é bem radical, né? Mas Tem tudo bem. Ali no centro também tem um centro lá que virou igreja também. Eu ia num show de rock lá, era bem ali perto da ponte. Sim. Aí virou igreja também, achei Virou incrível igreja, isso. Mas o primeiro bar ali foi o do Marcelo. Aí depois foi a gente. O segundo bar ali nessa região foi o da gente. É isso mesmo. E aí depois, nessa época aí já era bem famoso, era o Rhapsody, né? Episódio assim, não existe mais, mas ainda é famoso. Fala É, episódio, famoso. pela A memória nossa de geração. todo mundo. Inclusive vocês podem aí, o César Braga é meu amigo pessoal, viu, César? Ah, César. Te apresentar também. Tem dois já. Já tem- Olha a lenda. Cara, E o César vem, o César é tranquilo, olha gente fina. quem tá em volta desse cara. Tô- Tubarão, nada com tubarão, né? Eu tô aqui. Não me faz muito pegar legal, nojo, tio. E aí tinha também
Era o Rhapsody, era o Guadalajara e tinha o Laser Choperia, que era ao lado do Rhapsody, que é do Márcio. E eu, É do Márcio. Era o que tinha. minha Era condição não que era muito favorável, assim, meu sonho era ir numa festa de 15 anos no episódio. É. Eu sempre quis entrar lá. Você tá entendendo? Yuri, mas você era muito novo, né? Então, faz tempo. O que acontecia com o tempo, né? O pessoal começou a descobrir o chess, eles iam pro chess fazer o esquenta, que era muito mais em conta que tomar em São Paulo, né? Sim. Que era a Vila Madalena, o point, né? Então eles iam fazer um esquenta e iam para a Vila Madalena. E na voltavam com fome, com a larica, né? E já parava. Vamos lá no chess. E vocês sempre teve essa ideia de ficar aberto tanto tempo assim? Não, isso aí Porque na isso verdade... é desgastante pra caramba É. e tem... Não, isso aí, questão na de verdade- funcionário é meio difícil também, né? Yuri, foi uma necessidade, porque foi uma adaptação. A gente percebeu que se não fizesse assim, nós íamos perder mercado. Eu nem... Nós percebemos. Como isso. que funciona? É 3 turnos? Então você Era um pagava turno só. 3... É um turno só. Na verdade, quando a gente percebeu a necessidade, a gente abria ficar- no almoço, fechava e voltava no final da tarde. tá. E aí fechava 10, 11 horas, porque a gente não vendia bebida alcoólica. Era fracionado. Até esse momento você não vendia bebida Não alcoólica? vendia bebida alcoólica. Aí quando a gente começou a vender bebida alcoólica e a gente percebeu que o movimento era o pós-balada São Paulo, aí o que a gente fez? E o almoço também não virava muito. Aí, então porque Osasco isso a gente percebeu muito na pizzaria, tem um público muito diferenciado. Você atender durante o dia, vender comida, e você atender o público da noite. É totalmente diferente. Na época, principalmente, o ticket médio era muito baixo. Isso. Muito, muito baixo. O público da noite não é tão exigente como o público do dia. E o público do dia, a região ali não comporta, realmente é o que ele falou, é um ticket muito baixo. Eu me lembro que na época, se você É que passava não tinha tanta ali de empresa ali em 13 volta reais, também, 50 né? centavos, Não. eu não vendia mais. Não tinha. Nossa, Não tinha. Não, inclusive, vou até pegar um cardápio aqui pra gente fazer A comparação. Dá uma olhada, Palha. Vamos ver, se a gente fosse Esse aqui, pegar... de que ano? Esse aqui é de 91. Não, de 91. De que ano que é esse aqui? Nesse é 91, Puxa, não. você me Esse- pegou. Esse aqui é desde 91, né? Mas é um dos primeiros. Esse Ô, foi um Deus. dos primeiros. Tá, então vamos ver Mas aqui, eu ó. não sei te falar. Pra gente ver a inflação, tá? Um refrigerante em lata, Hoje. 1,50, cara. 1,50. 1,50. Pra você ver. Agora vamos pegar um X. X. O X tudo da época. X Triloco, R$7, cara. É isso aí. Bate! Na verdade é que Como barbaridade. pode? Hoje a gente não compra nem um hambúrguer só com R$7. Caraca, olha que Não, impressionante. é coisa de louco. Não, e aqui tá com os adesivos, foi reajustado. Teve. Mas Minas Fiais, R$6. Não, pô, você vê a long neck, R$2. O Pô, cardápio os preços- custava caro, viu? Tinha que remendar, né? Não, é muito legal. E vocês passaram por essa questão da inflação, os preços. Como que Muito. na cabeça do empreendedor, na hora de fazer a conta, como que isso era? Era ruim? Vocês tinham que quebrar a cabeça? Quebraram em algum momento para falar assim, ó, não vai dar para colocar suprimento mês que vem? Como que funcionava? Vocês tinham isso muito estruturado ou foram aprendendo com o tempo? Não. Sempre foi uma surra, né? Todo dia, matar um leão por dia. Não, sempre foi uma surra. Direto, né? Sempre foi. Sempre foi uma briga. Sempre. Eu vi uma coisa interessante que você mostrou aqui. Eu não sei se... Eu vi que teve uma empresa aqui que produziu toda a arte, né? Então você já pensava nessa qualidade. Na época já tinha. E tem um espaço aqui de propaganda. Tá vendo? Eu não vou citar, nem sei se existe ainda. Aham. Vocês que colocavam o espaço aqui, vocês nós vendiam propaganda vendíamos, também? Exatamente. No cardápio. Olha, cara, é assim, Exatamente. é impressionante. Parcerias. Impressionante como que vocês fizeram Pra desde ajudar no 91, custo. a minha idade, É. que eu nasci em 91, vocês já pensavam em vender, assim, em Monetizar, né? monetizar tudo. Exatamente. O lanche, a experiência, né, o espaço, A propaganda no propaganda cardápio. no cardápio, porque vocês sabiam a rotatividade que tinha lá. Sim. Cara, Isso muita eu acho frente. impressionante. É muita frente, não, é muita veio frente. não veio de nenhuma experiência anterior, né? Foi tudo Não. vocês Foi conversando. na garra. Experiência zero, foi na garra. Foi na garra. Foi na vontade e na determinação. É incrível, eu tô cada vez mais incrível. E E aí- tinha site. E a gente tinha teve, site. A gente teve Exatamente. também a procura Custava caro. de bebida, né? De bebida de marca, porque o que acontece? O espaço era legal. Teve uma época, eu não lembro exatamente o ano, que a gente foi o maior foi o segundo maior vendedor de cerveja de Osasco, ali da região. Caramba. O primeiro era no Largo, não era? O primeiro era do conhecido, não?
esqueci o nome dele, pô. Não vem o caso. Ali da Analice. Ali da Analice. Não vem o caso. Ali da Não Analice. vem o caso. Então ele era o primeiro e a gente foi o segundo. Então o que acontece? A gente despertou o interesse dos revendedores de bebida. Aí eles vinham procurar a gente, aquela cadeirinha de palha, começou a gastar A palha. a palha e a gente tinha que modernizar. Aí então apareceu o marketing, o merchandise das bebidas, das marcas famosas, da cerveja, que investia nas cadeiras, nas mesas, nos toldos, até mesmo nos cardápios. Para que vocês Patrocinados. colocassem o produto deles à venda no teu estabelecimento. Exatamente. Não Patrocinados. sei como que está hoje, né? Porque hoje eu não tenho ideia, mas naquela época eles ajudavam com uma quantia bem legal de grana. Que legal. Né? que legal. Na época, sim, Mas é era porque bom. vocês eram relevantes, né? Hoje em dia ainda funciona assim. Eu minto, não, não hoje era em grana não, era em produto. Era no produto? Era em produto, era consignado o produto. Interessantíssimo. Eu não lembro. E vamos lá, a pizzaria então foi depois ainda dos outros negócios que vocês fizeram, mas a pizzaria ela foi um ganho, vocês gostaram do negócio? Vendia pizza no Chase? Não lembro de vender pizza lá. Não. Da Então, onde que surgiu essa ideia da pizzaria também? antes da pizzaria, a gente teve uma unidade que a gente chamava de Chase 2, que foi aqui na Corifeu, Ah, na lembro. antiga pizzaria Dom Vitório. Então veio a pipa, depois da pipa veio essa do Dom Vitório. Na minha memória, lá era primeiro, então esse aqui foi o primeiro. Não, esse aqui foi o primeiro, ele foi o segundo. Primeiro foi o trailer É, sim. Trailer. e aí foi o segundo. Aí a gente ficou um tempo ali, a gente montou, aí foi uma sociedade que não deu certo, a gente saiu da sociedade, continuou, trocaram o nome, colocaram um nome parecido, enfim. Aí, não veio o caso, Então, um nome parecido, mas... envolve família, não veio o caso. Deixa pra lá. Sempre assim, Deixa acontece. pra lá. Acontece em todo lugar. E aí eu queria... Eu não gosto de intriga, vamos entrar nesse assunto. E aí, na época, eu queria abrir um buffet infantil. Na época tava na moda. Não era nem buffet infantil, era buffet teens. Sim. Foi na época que as meninas tinham 15 Capricho. anos, que tinham festinha e tal, enfim. E eu queria um Matinê. buffet. E nessa mesma rua do Tchê surgiu uma casa e o proprietário super legal, era cliente da gente e tal. Aí ele falou assim, gente, mas buffet, tem um monte de buffet. Realmente, na Campesina só tinha buffet. Foi o auge dos buffets. 500 madeirinhas, né? Isso, exatamente. Isso, madeirinha. Exatamente. Não, tinha muito. E aí o proprietário mesmo falou assim, não, por que vocês não abrem buffet? Vamos abrir outra coisa. E aí a gente começou a pensar na ideia de pizzaria. Só que pizzaria só tinha delivery. Em Osasco você não tinha muitas pizzas com mesa para você sentar. E era muito bom. Acho que a mais tradicional ali era o Sr. Gluton, né? Ali na O Campesina, Chevron né? tem até Na hoje, época, até exatamente. Não tinha muita coisa assim, era tudo delivery. E aí a gente veio a pizza. E aí o que a gente faz? Vamos trazer pizzas que só tem lá no sul. Vamos. Nossa, Mesmo plano. O plano Vou trazer uma vamos- pizza de picanha, tia. Pizza de coração de frango. A de picanha. A pizza de filé mignon, pizza de Isso. estrogonofe. Pizzas que lá no sul que o pessoal não come aqui. Pizza com ketchup, Falou pizza filé com ou de mostarda. coração de frango? Os dois, filé de, coração frango também. e de coração. De coração era que, assim, Não, maravilha. o lanche de coração e a pizza de coração era o diferencial. E Ó, o lanche de coração, eu lembro O que... nome das bom, Os pizzas. nomes era demais, né? Aí tem que Era chamar assim. de novo pra vocês fazerem esses lanches aí de novo. Trazer A gente aqui. vai fazer um episódio especial, né? Nossa, A imagina. gente pode fazer. Um react. Podemos fazer. Gravar na tá cozinha moda do fazer Tchê um lá. react. Vamos fazer um react do E lanche. vamos lá do na- coração. Eu vou até te Chess falar Casa. que Vamos lá no Cheese House. eu e o Leão, nós já Tinha tivemos coração o... aqui? Não. Eu e o Leão, nós já tivemos uma hamburgueria. Ela funcionou um dia. Um dia. Um dia só. Fizemos nome, fizemos... No Leon's House, lá na churrasqueira. lá. Sério? Tentamos fazer, a gente não foi persistente que nem vocês. Vamos fazer um home Durou um cheese dia. lá. Olha, a gente suou Vamos tanto. fazer. A gente suou tanto pra fazer 6 hambúrgueres, que é. Nós falamos, isso não é pra nós, não. Aí no episódio especial, tia, a gente vai fazer a batalha dos hambúrgueres. Vai ser vocês de um lado Mas, e eu ó, e o Leão do outro. eu fui meio que persistente, tá? Eu não desisti tão fácil. Você comeu uma costelinha minha. Comi? Comeu, levei lá na sua casa o Alan. Do San Antônio, BBQ lá. A gente tava fazendo junto com ele. Nossa, faz tempo. Aquele Aí a gente churrasco levou lá pra texano. você. Churrasquinho texano lá, tava fazendo junto com o Alan. Hoje o Alan tá sozinho, né? Ele tá trabalhando ali de final de semana, ali na rua do Chesa, ali no Coyote Pub, Sim, conheço. que pô. abriu ali. Ele tá trabalhando lá de final de semana, lá fazendo churrasco Você lá sabe quem é ainda. um ala? Ela ficou perdida. Não, você já comentou comigo. Ele é do Santo Antônio. BBQ. San Antônio BBQ. Você comentou comigo ali na Ele é filho do Lenine. Na pracinha. Ah, tá. É. Ele
E, aliás, Tá na Vini, lista, pra Inclusive, gente, ele tá na lista, hein? Ele O já, Alan também, amigão. já pô. vai ver, é um convidado aí que vai vir também convidado contar um pouco aí. da tua experiência, né? O Alan Não, vem. o Alan é gente fina pra caramba. Ele e o pai Muito, dele ele é são muito do- bom. A família, a mãe deles frequentavam lá. Né? O Alan já frequentava antes dele existir, ele nem sabia. Então rodou muita gente nesse lugar aqui, né? Um lugar muito especial em Osasco. Tem coisas que vocês lembram, assim? Tem uma curiosidade nossa, assim? Teve alguém que gastava muito lá? Qual que era a maior comanda? Vocês lembram algo nesse sentido? Que você fala assim, nossa, não acredito que desgastou tanto, assim. Alguma Olha, coisa que vocês geralmente eram as lembraram? festas de finais de ano. As festas de finais de ano, a das empresa empresas. fazia muito festa de final de ano. Nos 3 últimos anos que eu fiquei, em 2000, acho que 2017, 2018, mas antes disso também, né? O final do ano era muito procurado pelas empresas, então assim, era bem legal. Era bem concorrido. Era bem. Essa parte de cima, a gente chegou a fechar Fechar. para uma única empresa. Eu lembro que tinha até aquela corrente de plástico, né? Eu lembro que fui uma vez e tinha uma corrente de Isso. plástico, que lá estava reservado para alguém. Exatamente. E eu adorava lá o mini hambúrguer. O mini hambúrguer era Foi mais finalzinho, Foi né? mais pro finalzinho, é. Mini hambúrguer era muito gostoso. Sensacional. E eu lembro que eu fui mais no final e aí não tinha mais o mini hambúrguer. A Bel foi lá e serviu pra gente. Nossa, cara, porque era muito gostoso. foi chique, né? A carne era muito boa. A carne era muito boa. A gente falou da comanda, né? A gente tinha essa curiosidade. Qual foi a maior comanda que vocês já viram ali da galera gastar? Mas tem a questão dos eventos corporativos, que devem ter sido altos. eu me lembro. Eu quero saber das curiosidades. Qual Já foi, teve pai? briga lá dentro de vocês terem que... Nossa, É? pelo amor de Deus. Muitas brigas. Tinha segurança na casa? Uma época nós chegamos a ter 4 seguranças. Caramba. Era um na porta de entrada, né, na frente ali na rua, um na portinha para entrar na lanchonete, um na parte de cima e um na parte dos fundos. Era assim. E era confusão, volta e meia Voavam as cadeiras? volta e meia voavam as cadeiras lá, voava uma porradinha, né, segurava. Né? Tirar alguém pela cozinha, escondido, porque o fulano chegou, porque a ciclana chegou. Mentira. É. Teve isso. Nossa. Isso aí Pra escondido. Ô, Pra Tchês. evitar confusão. É, meu. É. Olha. Exato, não. Teu. Mas tá nessa mesa aqui? Oi? Tá nessa mesa aqui? Não, Vocês lembram pelo bom rosto? é bom deixar o leão quieto, né? É bom Ainda deixar bem que ninguém conhece o Leão, que ele é só a voz. O Leão, o ele é Lombardi. privilegiado. O Lombardi. Ele é nosso miminha. E qual que era a maior dificuldade? Era as brigas, você controlar o pessoal? Era financeiro? Era... Vamos voltar A lá então? gente passou por muitos perrengues. Muitos. Muitos perrengues. O que acontece? Virou um point, né? Sim. Então todo mundo conhecia. Aí as pessoas vinham e fechavam a rua. Era numa esquina. A Eloy com a Cândido, a Cônigo Afonso com a Eloy. Fechava tudo, mas fechava mesmo, assim de gente. E aí começou a incomodar os vizinhos. E aí o que acontece? Começou a vir polícia para dispersar o pessoal. Só que nessa época não era bom para nós. Porque o nosso verdadeiro cliente que queria entrar, que queria consumir, ele não conseguia. Ele não conseguia chegar, ele não tinha acesso. Caramba. Ele não tinha acesso, porque a rua tinha tanta gente na rua que ele não tinha acesso. Então, para nós, não foi uma época boa. Aí, o que começou a acontecer? Começou a dar batida policial. E os policiais chegavam, na época, eu não lembro que época A isso. praça, que era uma rua antes, que é uma praça comprida, A tava padroeira. lotada de carro pro pessoal Ficava. ir lá, ir a pé pra lá. Não, foi assim, no início, quando nós percebemos que começaram a travar rua, que o pessoal chegava lá com o carro e dava volume no máximo. Né? Abria a porta traseira e dava volume. Então era uma confusão. Aí chegavam lá com caixa de isopor para vender bebidas na rua e nós tomamos providência. Nós fomos nos vizinhos comunicando que não éramos nós, pedi ajuda para que reclamassem para tirar a pessoa da rua na prefeitura, mas não nos prejudicando, né? E nós chegamos aí na prefeitura e chegamos aí na delegacia para pedir até inclusive um reforço policial, que alguma viatura fosse lá e intimidasse o pessoal não aglomerar, né? Mas na época não tinha moral, né? Quem é esse cara aí, né? Mas deixa eu contar. essa aglomeração não era por conta de que estavam consumindo no Chess? Não, era o Não, point, era o só... point. pessoal. Ah, Era na pra esquina, encontrar, ficar na pra se esquina. encontrar. Virou uma Vila Madalena ali, né? Virou uma Vila Madalena. Entendi. Foi o mal necessário. Foi o mal necessário, porque ali nós fomos conhecidos. Tias, aí proliferou. Vamos encontrar no Chase. Mas ali na rua dava de tudo, dava tiro, dava... Não, perigosíssimo. Confusão, dava... Droga então não se fala, né? Nossa Senhora. Alguém daqui da mesa? Era festa. Olha, era festa, né? Então, foi uma época assim que nós passamos um aperto muito grande, uma pressão muito grande.
Teve uma denúncia de que nós éramos traficantes para a polícia Olha poder entrar isso. com tudo. Porque o que acontece, na época, o Osasco era muito Caramba. fechado ali, né? Então os vizinhos tinham contato com o pessoal na prefeitura, o policiamento, tudo amigo, amigão, né? E aí o que acontece? Vamos fechar esse cara aí, tá dando dor de cabeça. E tinha um empresário em frente ao Chess, que era meu amigo no início e depois virou inimigo, né? Olha. E ele foi o cara que mais pediu ajuda ali para ferrar com a que gente, nos, né? nos ferrasse, né? Então o que acontece? Teve um dia que nós estávamos lá, a casa estava com o movimento já bem agitado, tipo, né? o auge do movimento. Aí eu me lembro que parou um monte de polícia civil na época. E eles Coisa de entraram filme. pulando a cerca de trás, que era um quiosque, tinha uma cerquinha, né, de madeira, pulando lá pela frente, revistando tudo. Pra tentar pegar um flagrante. Né? E aí, nossa, aquele frio no coração, aquela dor na barriga, se tivesse de fralda aquele dia, ia ser bem Gente, coisa de Sim. filme. As mulheres, tinha mulheres também, colete com arma, com... Operação policial que fudida. você imaginar. E pressão que você total, né? imaginar. Porque o que acontece? Os policiais E sabiam o que cara nós do não outro lado vendíamos da rua, droga. assim, Mas foram lá para nos prejudicar, né? Tipo assim, vamos ferrar com ele porque ele tá trazendo uma dor de cabeça pro bairro. Vamos acabar lá com esse cara. Nós né? tínhamos policiais que estavam ali no momento no serviço, que eram clientes. Amigos e que nossos. só olhavam pra gente e falavam assim, calma, vai ficar tudo bem. É. E um determinado senhor, delegado, e eu sou bem calminha, né? E eu chegava na frente dele, eu esperneava, e ele falava assim, quieta, porque eu enquadro vocês no código 12. Não é Eu porque- nem não é porque ele sabia sabia o o que era que isso. era 12. E quieta, porque eu dou um jeito aqui, assim, uma pressão total. Foi horrível. Foi de chorar, de tremer, de passar. Achar que a gente ia fechar as portas, que tudo ia acabar ali. Detalhe, eles mandaram todos os clientes embora, ninguém pagou a conta. Era pra Nossa. literalmente É, fuder com a gente. Nossa. Era pra fuder com a gente. Imagina, no auge. E a gente sempre trabalhou assim, ó. Eu trabalho hoje para pagar as contas amanhã. A gente nunca teve uma caixa, uma reserva. Nunca. Então você imagina, a gente vender tudo que tinha ali no auge do movimento, todo mundo embora sem pagar a conta e Fica no por outro isso. dia a gente olhou um pra cara do outro e falei, e agora? Meu Então a Deus. gente passou muitos perrengues também. É que a gente, na época, já tinha alguns conhecidos, então foram amenizando, ajudando a gente de alguma forma, né? Mas tivemos também uma próxima vez, eu me lembro como se fosse hoje também, passou um ônibus da polícia militar, estacionou na praça, eles eram marchando, todo soldado. Eu falei, eles vão Que fazer isso? algum trabalho aqui próximo, sei lá, né? Mas já estava desconfiado, porque já estava naquela pressão, né? Aí eles passaram marchando, acelerado ainda, hein? Entraram no Chess e enquadraram mesa por mesa. E detalhe, hein? Só recruta, os caras não sabiam nem ver documento na época. E vamos até o carro, cadê seu carro? Vamos até lá, era pra ferrar a gente. Entendeu? Caramba. É, passamos por tudo isso. Vocês ficaram numa prateleira que ninguém alcançou. Não, nós... Então, infelizmente, atrai essas coisas. Incômodo, né? Gera incômodo. E além de tudo isso, toda a dificuldade que é de ser um empresário, né? Sim. Ser um empresário, Pagar os ter funcionários certinho. funcionário, taxas, assim. E aí, a gente até conversando aqui antes, né? A gente comentou que vocês pagavam taxa para ligar uma TV, tinha que ter taxa. Para ter o ECAD na época. Para ter um cantor, tinha que pagar uma taxa que ia Sim, era para um cobrado. órgão que... Era cobrado e na época nós tivemos fiscalização, né? Foram oficiais, né? Agentes. Nós éramos o auge de tudo, nós éramos o ponto X. Olha, precisa ter, continuando, depois eu falo desse assunto do ECAD. do ECAD. Continua do ECAD, depois eu conto. O ECAD era por metro quadrado. Você tinha que pagar por metro quadrado. E o ECAD é que você tem que pagar por artista, né? Você quer... Vai lá, você que... Não, na verdade, eles vão pagar e esse dinheiro vai ser revertido para os artistas que estão ali. Direito. Né? Direitos Autorais. Só que é complicado, né? Porque o cara tá colocando uma música no bar dele, uma música ambiente, e tem que fazer esse pagamento. A gente claro, não vou dizer que eu acho injusto, eu acho que a obra ela tem um valor, ela Sim. precisa ser remunerada, só que isso também é uma dificuldade para quem tem esse tipo de estabelecimento, né? Com É uma certeza. coisa que você tem que colocar ali no lápis. E como a gente está falando que vocês estavam matando um leão por dia descobrindo as coisas, como foi descobrir isso? Vocês tiveram uma multa ou na hora que vocês colocaram lá vocês já sabiam que tinha que pagar? Como vocês ficaram sabendo disso? Foi depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Foi muito Veio a tempo. fiscalização. Apareceu um agente lá e falou, tá aqui, a documentação, é obrigatório por lei. Nossa. E aí começou a pagar. Espanto, né?
Nem espanto. E a gente depois também teve a questão do manual de boas práticas. Que a prefeitura lançou, a prefeitura começou a cobrar, a gente era avisado para tudo. Tudo era o Chase. Então, fiscalização a de higiene, fiscalização da vigilância sanitária chega lá e você tem que ter o manual das boas práticas. Tá, e aí? E aí eu vou na prefeitura, vou perguntar, vou na vigilância sanitária, recorro. Eles não tinham, eles não sabiam. Eles cobraram uma coisa que eles nem tinham. Não na época era péssimo. Na época não eles tinha. não tinham estrutura nenhuma. Aí o que acontece? Eu fui para São Paulo, eu fui na Brasel, fiz o curso das boas práticas, o primeiro manual de Osasco foi o nosso. E o que entrava nesse manual de boas práticas? Na verdade é como você manusear, validade de produtos, manusear o produto, limpeza, higiene, no geral, né? Ah, é legal. O que hoje é normal, hoje você abriu, é. hoje é normal, mas imagina isso há, 20 anos atrás. Nossa, que... A prefeitura não sabia, para você ter uma ideia, pelo que nós ficamos sabendo, ela fez o curso na Brasel, né? E quando ela apresentou para a prefeitura que eles não tinham, serviu de modelo para eles cobrarem as outras casas. então é assim que faz. Obrigado. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso. Obrigado. Foi Na mais época Vocês foi já têm isso. recebido uma medalha. Então nós somos os pioneiros, viu, prefeitura? E falar em medalha, vocês já concorreram, receberam alguma placa, aquele guia Veja Gastronômico, o Tchê chegou a figurar em alguma coisa assim desse tipo? Sim, Tinha nessa diversas vezes. A gente participou muito tinha concursos, que eu não lembro exatamente o nome, que era na Brasel, como eu era afiliada da Brasel, porque a Brasel era socorro. Aqui em Osasco não tinha, então a gente precisava, chegou a lei do Psyll, foi a lei do Psyll, e pegou muito, e aí a gente começou a se unir com os bares de São Paulo para entender o que acontecia com essa lei do Psyll. Então eu trouxe muita coisa da Brasel, fiz muitos cursos lá, que é um sindicato diferenciado dos bares e restaurantes. Tentei trazer para Osasco, só que o povo é super unido desse segmento. Ele é muito unido. Eu gosto assim. Eu consegui, assim, eu fiz várias reuniões, né? Eu cheguei a fazer reunião no Chess. E eu tive, assim, na época era moda, aqueles bares, estava no auge aqueles bares atrás da Unibanco. E era uma moçada nova, era uma Alguém moçada... naquela mesa? Era uma moçada legal, era uma moçada Gente nova, uma boa. moçada que aceitava. E eles vieram para minhas reuniões, mas trazer para Osasco eu não consegui trazer. Legal. Mas muita coisa a gente conseguiu inovar nesse E segmento. Brasel para quem não conhece? O que é a Brasel? É um sindicato. Associação de É uma- bares e restaurantes. Diferenciado do estado de São Paulo. Eu estou citando o nome deles porque na época eles deram muita força pra gente Legal. nesse segmento. E aí eles tinham concursos que era do Brasil inteiro e a gente participou, que tinha que ser coisas diferentes. E uma das participações foi o lanche de coração. O Sim, X de coração exatamente. e a pizza de coração. Premiado. E Foi aí? premiada? Eu não lembro, assim, também não de lembro. falar, não lembro. Mas a gente tem a foto, não era premiado. Saía um livrinho. A gente tem esse livrinho. Roteiro, né? Fazia um roteiro gastronômico. Isso, e tinha a foto e Legal. tinha a receita de como que era o lanche. Que legal. Quem quiser a receita, comenta aí que a isso gente mesmo. vai passar. Exatamente. Que era por aí. 6,50, o grande. É. Pô, mas era gostoso esse lanche de coração. Porque o que a gente fez no começo? A gente só tinha o lanchão, né, o primeiro. E aí, como eu falei, a gente foi adaptando, foi botando vinagrete, foi botando catupiry e foi diminuindo o tamanho. Tinha pequeno, médio e grande, porque as pessoas não aguentavam comer um lanchão. Então, nós não, corrija, hein? Não fomos diminuindo. Nós fizemos 3 A tamanhos. gente fez 3 tamanhos. Então, isso era interessante, né? Aí surgiu o pequeno, médio e grande. Então você tinha opção, uma criança. Mas mesmo assim, muita gente comprava um lanchão e dividia, comia em 2. Cara, e para um empresário dar essa abertura de escolher tamanhos, você ter que fazer o cálculo 3 vezes para cada refeição. Exatamente. E ter 3 vezes a porção lá no seu estoque para fazer certinho. O trabalho é maior, né? Porque você tem que ter produtos Quanto que eu vou de lucrar com o tamanho pequeno, diferente, quanto eu né? vou Então lucrar tem no que médio. produzir, né? Tamanho diferente. É mais E o trabalho. estoque tem que ser totalmente separado. Então, assim, você É de triplica controle. o trabalho. Exatamente. E aí é isso que eu tô falando. Lá era assim, você encontrava tudo. Fora da curva, né? Tinha de tudo e de qualidade, né? A qualidade era excelente. E era barato. Era barato. Era mais barato, né? A matéria-prima para fazer. Mesmo na época, mais barato, em si, era barato mesmo, assim, né? Comparando com o que tinha no mercado. Aí. Entendi. E você se arrependeu em algum momento, Vel, de ter largado o Itaú lá para investir nisso?
Não me arrependi. Na verdade, quando eu larguei o Itaú, eu também tinha terminado minha faculdade. Essa batida em mim foi porque você está nervosa? Eu tinha terminado a faculdade também. E aí eu falo, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para os outros, eu fiz a faculdade de Relações Públicas. Eu vou trabalhar para os outros, eu vou trabalhar para mim. Então, uma opção, eu vou trabalhar para mim. Então, não teve arrependimento, não. Gostava de trabalhar no banco, mas não teve arrependimento, não. E o trailer lá do começo, aonde que ele tá hoje? Vocês venderam? O trailer na verdade... Voltou lá pra Caxias? Não. Acho que ele foi pro interior. Aqui se... atrás. se eu não me engano, ele foi pro interior aqui de São Paulo. O trailer, só para eles poderem entender, o trailer, na verdade, nós fomos, na época ali para Osasco, né? E a gente abrimos a esquina que vendeu. estão falando. E aí ficou um tempo aberto, um parente nosso cuidando, né? Ficou um bom tempo. E aí depois nós vendemos, inclusive pro Luiz, que era um cara que tinha muito interesse no nosso trailer, ele e a esposa deles morava aqui no Parque Continental, né? Muito gente fina ele. Aí ele negociou comigo, vendi o trailer para ele, né? E ficou um bom tempo trabalhando do trailer. Aí ele tinha um funcionário, que é o Adilson, que eu já vou falar quem é. O Adilson comprou o trailer dele e montou o Big Burger aqui no Jaguaré. Caramba! O BW também, a amizade que eu tenho com eles, né? Eles foram lá na lanchonete me perguntar como se fazia o lanche, eu expliquei para eles. Eles eram clientes sem problema da nenhum. gente Eles eram também. clientes, expliquei. Porque eles eram nosso vizinho no Jaguaré, né? E a gente tinha muita As amizade. ramificações desse negócio é maravilhoso, né? É. Virou negócio de outras famílias, É. virou Virou empreendimento case. para outras Case. pessoas. Case, Exatamente. case assim, de sucesso e repetindo. Eu olho os cardápios assim e é engraçado que as lanchonetes seguiam esse padrão e provavelmente vocês começaram com isso, sabe? Foi o pioneiro, Acredito, né? Acredito que sim. Então é Acredito que impressionante. Assim, e eu tenho o privilégio de conhecer vocês há um tempo já, mas assim, nunca tinha noção dessa história. E aí, fala um pouco, você falou da Marina e tal, e aí eu vejo como vocês assim têm essa vontade de desbravar, assim, né? Tivemos. E a Marina também tem, né? Sim, a Marina tem. Ela vai pra cima mesmo. A Marina e o André Pode ser são em assim. qualquer lugar do mundo que ela. E isso é muito interessante, assim. Vem da família. Inspirador. Os nossos filhos, eles sempre tiveram isso, né? Porque nunca foi moleza, né, para nós, né? E a Marina e o André, eu me lembro que teve uma época que a Isabel comprava brincos e pulseiras, né? Da 25 de março. E aí nós tínhamos a ideia de deixar para eles venderem isso na lanchonete. Para eles já começarem. Eles eram muito novos na época, né? O André acho que tinha, sei lá, 6 anos, 8 anos. E ficava lá na lanchonete com vocês. E aí eles Legal. iam de mesa em mesa vender os brincos e a gente passava para Legal. eles ali, né? Caramba! Só que na época eles eram muito novos, tinha muito movimento na lanchonete, a gente ficou com receio. Sou criança, não sabe quem está vindo aqui e tudo mais, né? E com medo também de se incomodar que fosse alguém lá cobrar isso da gente, né? Então nós paramos, mas eles já têm sido empreendedores, os dois. Então, assim, empresários de grande sucesso e a gente fala assim, é fácil, não é? Não, e a gente sempre mostrou isso para eles. Isso é interessante. Inclusive, teve época que a gente tinha uma Kombi. E essa Kombi a gente ia fazer compra no Ceasa. Encher a Kombi de compra mesmo. Tomate, alface. E a gente chegou a botar eles dentro da Kombi e levar pro Ceasa. Eles tinham ideia de como que era, fazia. Você já estava chique nessa época, hein? Porque eu me lembro de eu fazer compra de Fusca, que eu tirava o banco dianteiro, botava a Marina do bercinho do meu lado, eu ia no macro lá no Butantã, Só tinha aquele macro, peri-peri. botava a Marina de fralda dentro do carrinho. Olha. E ela já sabia até o que era. Eu pegava um negócio diferente, assim, um presunto, o queijo. Ela dizia, não, esse. Não, tá eles bom. acompanhavam. Já era assistente, Então já. o Chase abria meio-dia, mas vocês começavam. Sim, horas tinha as compras. 5 da Fechava, manhã? ia para as compras, voltava para abrir. E eles juntos, os dois. E vocês começavam a sempre. trabalhar que horas no dia? Foram diversos horários. No começo nós começamos, era 11h30, né? E nós íamos até 11 horas da noite. Não, isso o restaurante, mas o trailer? pra comprar, pra fazer as coisas, pra preparar o dia, vocês acordavam Você tá muito falando cedo pra isso fazer. no início... Do restaurante. Não, do restaurante? aqui mesmo, você falou assim, que você pegava Kombi e Ah, tal, não, então vocês, é. pra preparar o dia, vocês acordavam bem mais cedo, Não, era o dia inteiro abria correndo. o restaurante ao meio-dia, fechava, depois abria à tarde, ia até a Sim. noite, e aí dormia quantas horas por dia? Muito pouco. E nós também comprávamos, uma época, cerveja, porque era muito caro comprar direto da Ambev. Então nós saímos, né, tinha o Macro Até e tinha hoje, outros né? 2, 3 mercados, que na época não eram muitos também.
Aí eu via o que estava mais em conta. Fazia cotação. Aí a Qualcomm lotada, vendia muito. Nós vendíamos muita cerveja. Para vocês terem uma ideia, era uma coisa assim de, acho que chegava a 40 caixas numa sexta-feira, não tem ideia. Assim. De vinho nós vendíamos 30 a 40 garrafões. E que hora que descansava nesse batidão aí? Era corrida. A gente tentava se revezar, às vezes chegava mais tarde na lanchonete. Né? Chegaram a deixar na mão de funcionário e vocês ficarem... Diversas vezes. Sim, fora. depois, à medida que foi crescendo, a gente foi tendo mais funcionários, foi tendo funcionários de confiança, aí a gente começou a... A viver. Confiança? A gente começou a aproveitar, a gente aproveitou muito, a gente passeou bastante, viajou bastante, a gente Sim. curtiu bastante. E como agora é a chave, né? Por que fechou o Cheeseburger? O que chegou? Que ponto que chegou isso? Tem pergunta aí de fax? Chegou alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui que chegou da Pomba aqui. Do finale? Chegou da pomba. Chegou uma pergunta via Pomba aqui. Como que foi a adaptação de vocês, né, com esse boom de hamburguerias gourmet aí que abriram em Osasco, né? Que eu lembro de entrar no iFood, né? Vocês estavam no iFood e eu lembro que o preço de vocês era muito menor do que o dessas hamburguerias, né? Tipo, as hamburguerias vendendo um lanche na época ali, né? Não tava tão caro que nem tá hoje. Mas de 25 a 30 reais, o de vocês era bem mais barato, né? Eu lembro que na época tinha lanche de 14 reais, eu acho que o de coração exatamente. era nesse preço. É, exatamente. Era muito barato. Bom, vamos voltar lá atrás. O que aconteceu? Tá? Naquela época não tinham muitas hamburguerias. Tá? As hamburguerias surgiram, na verdade, de 4 anos para cá, começou a surgir. Um pouquinho mais, né? Porque a gente teve a pandemia, a gente se perde, né? É. Na verdade, faz o quê? Uns 6, 8 anos. Começaram a surgir O movimento, né? algumas hamburguerias diferentes, né? Diferenciadas, né? Mas o que aconteceu, o porquê que nós fechamos, vamos voltar lá, né? Nós tivemos vários fatores durante o decorrer, né, do comércio, né? Um deles foi a primeira lei seca do município de Osasco, né? Na época foi até o Roberto Trapp, o vereador, que, né, encabeçou isso aí. Que hoje é nosso amigão. Na época eu queria te pegar, cara. Eu ia aqui. Mas hoje ele é nosso amigão. Ele é gente boa pra caramba. Tenho uma amizade muito boa com ele. E aí essa lei seca, o que aconteceu? Se eu não me engano, eram 10 horas da noite, você tinha que estar fechado, já não podia ter mais ninguém dentro do estabelecimento, não é isso? Meia-noite não tinha que ter mais nada, tinha que estar tudo apagado e tinha que ir embora. E o nosso movimento começava após as 22 horas. Isso aí foi ali em torno de 2010 ali? Não, bem antes. Acho que é 2006, 2005, não foi? Tem anotado, depois nós vamos até puxar para ver essa informação, né? Nós temos tudo isso catalogado, né? Tá marcado ali. Mas foi ainda na década de 90 isso aí, essa primeira lei seca. Aí atrapalhou, aí tudo bem. Foram meses assim, fechado essa hora. Como se não tem outro negócio, vai acreditando, né? Eles vão relaxar, vão vai abertura. Vai melhorar. Vai melhorar, vão fazer vista grossa. E foi o que aconteceu, porque teve toda a movimentação, né, dos comerciantes, né? E aí começaram a fazer vista grossa. Começaram a fazer vista grossa, depois foi caindo no esquecimento, né? Foram deixando para lá. Tipo assim, se não tiver reclamação, vai até certa hora, tá tudo certo. Se tiver, a gente vai para cima. A gente teve muitas reuniões na prefeitura e a prefeitura resolveu também flexibilizar, porque ela viu que o município estava perdendo. Claro. O município estava perdendo. ISS. Mas isso foi geral, virou uma moda, né? Começaram nos municípios e ele quis aproveitar esse embalo e colocou aqui em Osasco também, né? Entendi. No fechamento. Aí tudo bem, passou um tempo, nós tivemos a lei do Estado de São Paulo, daí também a lei seca, né? E teve a lei do tabagismo também. Que refletiu para todos os municípios. Essa foi 2010, eu acho. Foi por aí. O tabagismo. Aí o que acontece? Nós tivemos uma sequência de momentos como esse. Você vai onde recorrer? Você vai no banco, né? Tinha crédito. Ataques de PCC, que tinha que fechar. Tinha na época, tinha muito como isso. Toque de recolher. Toque de recolher, boa. Então nós tínhamos muito isso. Aí o que aconteceu? Tudo isso foi criada uma dívida, né? E aí chegou o momento que nós não tínhamos como reestruturar, como é que nós vamos renovar, né? Ou paga os funcionários ou não paga ninguém e fecha, né? E aí começou a apertar o calo, a bola de neve, né? Aí chegou uma hora que foi insustentável, aí foi quando... Fechamos a pizzaria. Fechamos a pizzaria, exatamente, né? E aí tentamos focar só lá, tentamos até mexer lá, arrumar, mas com pouco dinheiro você não consegue fazer muita coisa, né?
Então nós não conseguimos modernizar, não conseguimos atualizar. E com isso foi caindo a qualidade. Teve uma época que nós tínhamos muita reclamação, lembra? De demora e tudo mais. Funcionário também ficou mão de obra, ficou difícil. Ficou difícil, exatamente. E aí ela ficou sozinha uma época lá, eu já tinha desistido. Eu já teria fechado muito antes da pandemia, né? E aí ela insistiu lá, ficou trabalhando uns 3 anos sozinha lá e eu me afastei. Eu lembro que você ia até mais tarde, às vezes aparecia lá, mas Isso, a exatamente. tocava lá. Exatamente. Então foram assim vários fatores que nos prejudicaram, né? E aí veio, abriu muita coisa, abriu muito shopping, abriram vários outros bares. E bem estruturados. Mudou o auge, o point, deixou de ser Jardim Agudo, deixou de ser Campesina, foi para o 18. E aí começou a abrir casas noturnas com balada. Começou a mudar, né? A do cigarro foi bem interessante na época, porque o pessoal fumava lá dentro. Sim. Eles iam para fumar. Na mesa de fora ali então. Alguém dessa mesa aqui? Alguém nessa não lembro se vocês fumavam na época. Entendi. Você era menor de idade, não podia. Ah, é verdade, verdade. Tinha. Me esqueci. Me esqueci a gente disso. cuidava disso. E aí o que aconteceu? Quando proibiram de fumar dentro do estabelecimento, aí, meu amigo, o pessoal começou a procurar aqueles bares onde eles podiam fumar do lado de fora, né? Abertos, né? Abertos. E aí a nossa clientela, a maioria fumava, né? Na época era moda, né? Mas uma boa taça de vinho e um cigarro. Mas que bate, deixa eu pitar tranquilo aqui, barbaridade. Eu Mas fumo aqui aí- quietinho, com a Aí mão já pra fora. vinha a coisa Ninguém já- vai ver. Aí vai já ver. vinha capengando, já vinha arrastando. Chegou a pandemia em 2020, março de 2020 veio a pandemia, a notícia, dia 20 de março. Os shoppings vão fechar, tem uma doença aí, viriri, bororó. Em abril a gente fechou. Caramba. A gente não conseguiu segurar muito mais, porque não trabalhava, não tinha dinheiro, o prédio era alugado, a gente teve que entregar o imóvel, porque a gente ficou 2 meses sem pagar o aluguel. É isso mesmo. E aí o sonho foi tudo por água abaixo, acabou. É dívidas, né? Dívidas. Acontece. Aí não paga mais imposto, não paga mais banco. Mas é esse sentimento que você sente? O sonho acabou? Ou Não, a gente Você viveu ele durante É. o tempo. A gente conquistou tudo que tinha que conquistar. Não, assim, ó. E isso que vocês falaram de esse movimento de novos tipos de bares, eu acho assim, eu vejo muito de Chase em alguns, né? Eu não vou citar nome, mas lá no 18 teve muitos. Tem um lá no 18 que ele, pra mim, A cópia. ele não só cópia, acho que ele pegou uns conceitos de um daqui, pegou alguns conceitos de Vila Madalena, abriu agora recentemente no Campesina, e tem muito disso. Então, assim, eu acho assim, bom, falam os sentimentos de vocês, mas assim, o Chase é que nem Uma um memória jogador de afetiva. futebol que terminou, mas assim, Todo mundo lembra com carinho, virou uma A memória afetiva. memória afetiva. não dá uma memória pra... muito afetiva. A gente chega a um ponto que não tem mais idade, não tem mais condições, não tem mais saúde. Quem não tem mais idade? E Puro eu acho suco. que... Eu resumo assim, ó. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E quer viver de novo, Bel? Vocês se aventurariam de novo numa dessa? Olha, a gente tem um negócio que nós carregamos assim, né? Nós não podemos dizer não, tá? Porque os nossos planos são de Deus. Mas assim, eu não pretendo. Tá. Entendeu? Eu sinto saudades daqueles momentos das pessoas que eu conheci, isso eu sinto. A gente fez grandes amigos que convivem até hoje. Eram clientes, hoje são amigos que vão na nossa casa, Isso. que passam o final de ano com a gente, que vão em aniversário, que comemoram, que tiveram filhos, que eram solteiros, que hoje têm filhos adultos. Então, assim, a gente fez muitas amizades. hoje esse imóvel alguém já comprou, já mudaram alguma coisa? Já até demoliram. lá. Tem uns Reconstruíram tudo. colocaram uns trailers ali agora, né? Fizeram um espaço, um terraço, o nome é terraço. Isso, é o nome é É de terraço. conhecido. Ah, e tem outro terraço também, não tem? Não sei. Tem, colocaram ali perto do hospital. Eu não conheço, mas Mas próximo ao calçadão. isso que você falou dos amigos, Bel, essa pra mim é o diferencial de vocês. Porque tem gente que tem estabelecimento e não conhece o cliente. Passa a vida inteira ali, 30 anos só fazendo. Ali virou para vocês, além da casa, do negócio, mas virou um ambiente de conhecer pessoas, né? É porque para nós, na verdade, não eram clientes. Eram amigos. Essa é a diferença. E era natural, não é que a gente, vamos tratar ele como amigo, não é natural. É o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de tratar as pessoas, a educação que nós tivemos, né?
de acolher todo mundo, né? Ser desse jeito assim. Eu acho que é do povo gaúcho, você vê. Tenho Eu certeza. tenho um carinho muito especial por alguns funcionários que ficaram comigo até o final e que hoje frequentam a minha casa, que são meus amigos, que continuam, mandam mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, que a gente tem contato. Eu tenho o meu último chapeiro era um haitiano, ele mora nos Estados Unidos. Até hoje a gente tem contato, a gente Natália fala. Guerreiro. Smiley, nossa, um super cara também, que é um exemplo de vida também. E esse carinho que ficou com a gente, com os ex-funcionários, com o amigo, amigas, e que isso vale mais que qualquer coisa. E isso é legal porque, além do grande negócio que vocês tiveram, vocês foram realmente astros, assim. As pessoas reconhecem você na rua Sim. por... Protagonistas, né? Então, assim, tem uma questão de estrelismo ali. E mesmo assim, eram as pessoas acessíveis. Assim, as pessoas viam você como... eu vi tal pessoa, vi eles lá. Bacana. E, Hoje... Mas mesmo assim é acessível. Ter Não tem barreira, né? Não, você tá num lugar e o dono daquele lugar, que é um lugar conhecido, e conversar com vocês. Até hoje é comum, principalmente hoje, né? Eu andei saindo mais na rua, né? Botar a cara no sol. Botar a cara. E aí ver algumas pessoas assim, as pessoas, vamos tirar foto, dar um abraço, nossa, que bom te ver. Ou não se ligar que eu sou o Tchês ali, que tô ali, né? Aí falam, não acredito que você é o Tchês, vamos tirar uma foto agora, hein? Você quer te abraçar aqui, eu tô arrepiado, nossa, que legal. Aí eu falo, nossa, é tanto assim. Cara, vocês construíram. Passar nesse lugar aí vai estar diferente e alguém vai falar assim, aqui era o Tchês. Não, é ponto de referência. Tem um laboratório na frente, que esses dias eu ainda liguei para lá para marcar um exame. É na frente do Tchês. Até hoje. Virou referência. Até hoje. Referência. Aí tem no SUS também, agora aqui do outro lado da rua, tem um laboratório que é único exclusivamente do SUS. E aí você vai no posto e fala, onde faz os exames? É na frente do Tchês. Bem na esquina. De um lado é o Tchês, de outro lado é o laboratório. É referência para muita gente ainda. Não, e agora escutando a história desde o começo, não tinha como ser diferente. Não tinha. Não tem como ser diferente. Tem uma coisa assim, cara, que eu agradeço bastante, é que minha esposa é migrante, a vez de Guarulhos. Teve um susto agora. Ela é imigrante. Que eu não conheço. E conseguiu provar o lanche de vocês, cara. Deu tempo? Deu tempo. Ela conseguiu provar o lanche de vocês, porque, cara, é assim, a casa de vocês ali era ponto de referência, não só é parte de Osasco, eu acho. Sim, não, foi em São Paulo. É parte de Osasco, então... Eu lembro que na época, eu acho que quando vocês mudaram pra cá, falaram pra vocês não ir pra Osasco, tem uma outra cidade que eu acho que eles nem citavam o nome porque dava azar, Carapicuíba. Eu morava lá, eu era de Carapicuíba. Então, quando eu mudei pra Osasco, cara, eu lembro que na escola, né, a gente era pequenininho, o pessoal todo falando que comeu no Tchês, jantou no Tchês, e eu não sabia que raio de Tchês era esse. E aí, quando eu mudei pra Osasco, minha mãe me levou pra lá, porque ela era funcionária, né, do banco. E minha mãe levou lá e eu conheci a casa, cara, foi top e a adolescência inteira, né? A gente ia tanto no centro, como a gente passou lá do Jardim de São Francisco, lá também. E, cara, era muito bom. Eu acho legal isso aí, da parada das gerações, né? A gente foi com os pais do Tchês, depois a gente foi com as namoradinhas, depois nós foi sozinho, depois a gente foi com a balada, com a galera da balada. Então todas as fases a gente passou lá. Então essa geração foi bacana. Então. Passar essas gerações aí. Exatamente. Fases de gerações. E o legal passou de pai para filho. Isso é adaptável, né? Porque, pai, preciso sair com uma pessoa. Me dá um dinheiro. Eu não dava dinheiro pra mim ir num Mac. Mas o dinheiro foi assim, então eu vou lá no Tchês. e é tão bom, assim, pra mim melhor até. Era tão legal que as pessoas falavam isso, né? Agora, praticamente, quando a gente anunciou que ia fechar, então, vocês não têm ideia de que as pessoas iam lá para querer alguma recordação, alguma coisa. Não, porque eu conheci minha mulher aqui, porque o meu casamento foi aqui, eu quero alguma coisa, qualquer coisa de recordação. Um quadro, uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa que vocês não tinham. Eu não tinha mais mesa, cadeira. Olha, não dá, tá aí, ó. Não, mas eu vou levar essa. Podia ter feito um leilão da memorabilia do Tchês. Não deu tempo de pensar, mas... A mas... gente não tinha nem ideia disso.
E era legal porque as pessoas chegavam lá e falavam, olha, eu vim aqui, eu vim mostrar pro meu filho antes de fechar, porque eu vim aqui adolescente. E ele já tá lá com o filho adolescente. Falei, nossa, eu tô bem novinho. Então o tempo passa. É muito então, isso legal, é muito legal. cara. Sabe o que é bacana? Eu vou tocar no assunto que nós não tocamos e eu não posso deixar passar isso. Por favor. Uma das coisas que ajudou a dar uma alavancada nas nossas vendas foi logo no início que nós tínhamos o lanche, que ele era realmente bem grande, logo no início, né? Ele pesava ali quase 600 gramas, o lanche Caramba. normal, padrão. E aí eu tive a ideia, eu tive a sacada, vamos divulgar para alavancar, né? As vendas. Quem comer 3 não paga a conta, e quem comer 4 eu pago. E aí divulguei isso, se espalhou, que até hoje muita gente comenta, nossa, eu me lembro daquela época assim que você fez Cara, isso. e teve não alguém que tinha- ganhou? Não tinha WhatsApp, hein? Tem, eu Não paguei tinha WhatsApp. algumas. Não tinha um WhatsApp, isso você vê coisa, é muito dos Estados Unidos. Tem muito restaurante que fala isso, tem um lanche específico, se comer, não paga, mas se não conseguir comer, também toma palmada. Tem um restaurante Tem, famoso. tem. Cara, esqueci. tem o Heart Attack lá. É É tem um lanche de específico. 20 hambúrgueres, cara. 20 hambúrgueres, é um lanche gigante. Se de você não graça. conseguir comer tudo, Eu vi isso aí. os caras te dá, você apanha lá no. Eu vi. É Eu uma vi. pena que essa época a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje de filmar, gravar, né? Mas teve um rapaz que conseguiu sim. Foi mais de um que Foi conseguiu. mais de um. Mais de um. Inclusive, me Alguém lembro que até dessa mesa engraçado aqui? que era um... Alguém nessa mesa aqui? Não. Eu me lembro que até era um senhor, Eu até né, achei já tinha- estranho o Leão emocionado falando do tio. Leão, você para de rugir diferente aí. Tá me dando arrepio aqui, já, Leão. Ai. Cara, quantas Eu me lembro que lembranças. até foi um cara que foi muito engraçado. Ele trabalhava na prefeitura. O apelido dele Robocop, olha o nome. Né? E ele assim, um cara magro. Não era um cara gordo, um cara magro. O cara comeu 4 lanches e saiu dando risada, nem tomou coca. Ah, esses aí são E os aí- piores. Mas você deu dinheiro com gosto pra ele. Esse também, eu paguei com gosto. Esse aqui merece. Ele saiu dando risada, mas assim, ó. Obrigado, hein? Não volta não. né? Cara, mas Só podia uma vez, já foi. Agora tchau. Não volta sempre não, viu? Gente, muito legal. Que história de vida, hein? Não, Que tem história. bacana, né? Aí só ficou meio confuso, a gente não conseguiu de repente colocar direto as datas, né, de... Ah, não, mas isso a gente vai fazer uma edição, Curadoria. vamos colocar algumas imagens do que vocês trouxeram Sim. para A na hora do ordem episódio. cronológica. Isso. É. Mas o Tem ideal, história. a cronologia, ela fica até em segundo plano aqui pela história de vida de vocês, de tudo Sim, que vocês sim, falaram, tudo que vocês viveram. É super inspirador pra gente ouvir e pensar que Exato. lá atrás o que vocês fizeram deu resultado. Então, tudo que a gente coloca esforço, dedicação, vai dar resultado. Não tem como dar errado. Dá muito mais confiança, né? essa energia é muito importante. A energia de... A gente tá nesse projeto aqui, né? Há quase um ano. Porque a gente tem muito disso, de querer... A gente não tem as condições de começar do jeito que a gente gostaria, Sim. mas a gente tem que sempre se aproximar. Né? E é difícil, né? Porque a gente já tentou vários modelos de cenário, inclusive, mas a gente chegou um momento e falou assim, cara, o importante agora é começar. Não. Tem que O fazer. importante é fazer melhor com o que você tem no momento. Exatamente. E acreditar. E acreditar. Porque acontece. Acontece, vai acontecer. Acontece, Vai acontecer, a gente não acontecer. Está acontecendo. Está Com certeza. Iniciou. E olha o primeiro Cara, episódio. vai ser incrível isso aqui. feliz, cara? Muito, muito. Ah, e o Leão? feliz. O Leão tá como? Bate! Leão e a sua juba. Ai, acho que tem alguma coisa que vocês querem falar mais, gente. Foi legal pra vocês. Foi a gente ótimo, queria agradecer nossa, muito bacana a demais. presença. Nós é quem agradecemos Vai de sim. reviver esses momentos e de poder divulgar, poder compartilhar. Poder Exatamente. compartilhar isso. A gente até pediu aqui pra eles trazerem, né, Palha, Sim. um souvenir pra deixar aqui do mundo. Depois vocês vão acompanhar nas E redes trouxe sociais aí, vários souvenirs. que Vamos a gente escolher vai um. escolher um que vai ter o nosso... Nós vamos ter aqui o nosso museu do Mundiós. As pessoas importantes deixarem alguma coisa Nossa, e legal. o primeiro vai ser de vocês. Nossa, eu agradeço. Imagina Nossa, essas é um pessoas que, carinho que escutaram agora falando assim, procurar cadeira, a gente tem um acervo ali. A gente vai compartilhar um acervo de coisas ali muito E históricas. se tiver muita curtida, tia, depois a gente faz um leilão do que tem aqui. Nossa. Vamos ver se aparece mais Dá gente pra tirar uma querendo. grana, hein, tia? Ele falou em curtida, quando nós finalizamos a Ah, eu lanchonete. ia falar isso também, É, lembrei agora. é. Da reportagem. Aí eu falei, pensei comigo, né? Eu vou fazer um vídeo comunicando os amigos.
Acho que isso é uma reportagem num portal grande em Osasco também, né? Então, saiu várias vezes. É. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fiz um vídeo, mas não foi fácil fazer o vídeo, porque eu chorei muito. Sério? É. E você não é um cara de chorar. Não, você que pensa. Ah, Segura, Isabel. E aí eu fiz um vídeo comunicando o pessoal, agradecendo, enfim, e falando do motivo, tá no YouTube, né? Esse vídeo até hoje. E foi para 10 mil visualizações. Eu não esperava isso. Eu achava, vou passar, vai ter umas 500 pessoas, né? Um amigo aqui, outro ali. Na época foram 10 mil visualizações ali, O né? pessoal compartilha muito. Compartilham muito. É, Então, e- assim, deu um boom. e os comentários, o pessoal comentando também, Diversos, saudade. E eu procurei responder todos, acho que não esqueci nenhum. E aí legal. e veio uma emissora, Muito isso, veio uma saudade. emissora grande também fazer a reportagem. Quando eles souberam que a gente ia fechar, fizeram a reportagem com a gente. Nós somos os primeiros a sair na televisão Veio a reportagem. de Osasco, o fechamento da Covid e a lanchonete conhecida, tal, enfim. Também está no YouTube. Mas isso é reflexo, né? É. É da grandeza. Exatamente. Mas assim, o comércio ele judia muito da gente, né? Principalmente a mão de obra. Você encontra boas pessoas, mas é bem difícil. Não. É bem Vocês foram abençoados e com as pessoas que trabalharam, que foram tão amigas como vocês Sim, mesmos tivemos disseram. algumas. Porque, claro que o sonho de vocês, a batalha diária foi bem árdua de vocês, Foi. mas não se faz nada sozinho, né? Não Então se as faz. pessoas que ficaram por perto, que conseguiram compartilhar disso com vocês, Sim. elas foram muito importantes. Eu vi vocês agradecendo, achei incrível no começo. Lembrar De um todos por os um. nomes. E a Bel até falou assim, ainda faltou um que você não falou. Então, assim, é muito legal. Esse reconhecimento é muito importante. O ruim de citar nome, a gente às vezes esquece um, né? Mas pode esquecer algum. Mas eu acredito que eles vão ficar contentes de vocês estarem aqui compartilhando com a gente essa história. Pessoal, curte, compartilha. Se gostar, a gente faz uma segunda rodada depois para contar mais tem histórias. muita Tem história muita ainda. história do Chase, da Bel. Siga a gente nas redes sociais, tem o Instagram, Exatamente. logo mais TikTok. Enfim, compartilhem, curte. Mas eu tô curioso, Yuri. Eu vou O quê? ter que perguntar. Pergunta. Agora é a minha vez. Vai. Você exploda, Isabel. Vamos perguntar. Solta a voz. Por que palha, por que lata e por que leão? Ah, agora, hein? Isso. Vamos iniciar bem. Olha, eu vou A gente contar ia deixar isso pro 10º episódio, né? pro 10º episódio. Mas Mas como é é. ele pedindo, Não. não tem como. Lei. Bom, então faz o seguinte, ó. Vocês me passem aqui depois, né? Em off. Todo mundo já tá sabendo que eu fui o primeiro. Aí depois Ele vai vocês ser o contam primeiro a pra saber. turma. E quem quiser saber também, segue a gente aí na rede. Coloque no comentário, vamos ver se alguém vai Vai por quê. adivinhar. E depois a gente vai fazer um vídeo com eles contando pra ver a reação, né? Boa. E- Pessoal, presta atenção. O carinho e o respeito com todos é isso aqui, ó, que acontece. O reconhecimento de ambos. Muito obrigado, bacana Tia. isso. Muito obrigado, Bel. Obrigado mesmo. A gente ficou muito feliz. Não tem preço. Não tinha outras pessoas que a gente gostaria de conversar no primeiro episódio que não fosse vocês. E a gente nem comeu, olha que coisa Agora a gente vai falou comer. Que da hora, Foi que a tanto, conversa foi tanto. muito gostosa. Acho que tem muito ainda pra conversar. a gente- Nossa, meu amigo, se Vamos trouxe deixar essa picanha. pro- Cara, cadê a picanha? Você falou que ia ter. Eu Não, vim por causa disso. a né, gente mano? vai, agora a gente vai Isabel? fazer a cozinhando. Até a Isabel falou pra mim, eu gosto daquela. Cara, picanha, né? eu, Uma tô marca muito, e tal. eu tô com muita vontade de Aquela reviver esse picanha cara aqui, casqueirada ó. no Vou até espeto, né? pedir. Eu cheguei aqui me Vou jogaram pedir pra dentro coração. falando. Vou até pedir pra um aplicativo trazer uns coração aí. Um aplicativo que... Um tchê coração. Cara, Galera, gente, obrigado. muito obrigado. Curte, compartilha. Muito obrigado. Deixa seu comentário. E é isso aí, né, Palha? Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Tamo Isabel. junto, Leão. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, compartilha nas redes aí com todo mundo de Osasco. Tamo junto. Até o próximo Mundios. É a pomba que voa. Como é que eu vou? É isso aí.